Olá, estamos aqui em mais um encontro da Comunica Saúde Integral e a gente vai falar hoje sobre a primeira infância. Meu nome é Tayane, eu sou neuropsicóloga, sou especialista em desenvolvimento infantil, educação e neurociência. Olá, eu sou Leonardo Perfeto, sou médico pediatra e é uma satisfação estar aqui com vocês. Olá, meu nome é Gabriela, eu sou psiquiatra e trabalho com medicina escolar. É uma alegria estar aqui com vocês. Para mim é uma honra também. Eu me chamo Monique, eu sou psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental da infância e adolescência. Bom, então vamos começar. Eu acho que quando a gente pensa a primeira infância, né? E quando a gente vai pensar, eu trabalho bastante com orientação parental. E aí o que acontece muito é pensar assim, a família, a gente começa a ver o comportamento da criança sendo desafiador para os pais quando ela chega ali, né? Até 2 anos, assim, tá indo tudo bem, porque aí você pega a criança no colo, ela acaba atendendo mais a sua expectativa. À medida em que ela tá crescendo e ela começa a demandar mais, a gente começa a olhar alguns comportamentos e pensar, esse comportamento não tá legal. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento da criança, tem toda a base neurofisiológica, toda a base da personalidade, temperamento, mas tem muito a base familiar. E acho que os pontos bem importantes para a gente discutir é como é que essa família consegue tanto se organizar para receber essa criança, a expectativa que se cria e o que é natural dessa criança fazer, o que é comportamento esperado, o que é um comportamento que muitas vezes precisa de uma intervenção e o quanto essa intervenção precisa ser feita por vários profissionais, né? Não tem uma pessoa só que dá conta. Então, acho que um pouco pensar e discutir sobre isso, que é um tema que tá vindo aí. E aí a gente chega na adolescência, né? Tá tendo tanto tema sobre adolescência, mas vamos pensar na onde veio a base disso tudo. Eu acho importantíssimo o que a Tayane está trazendo, porque a questão da primeira infância, assim, é onde começa, né? Então, tudo, acho que, se for falar na infância, a questão de a infância ser aquele chão que a gente pisa a vida inteira, né? Que é uma frase aí da Lia Luft, e que é de onde vai partir. E pensando aqui na parte psicológica, no desenvolvimento psicológico é principalmente pensar como é que os pais, e aí entra a questão de parentalidade, né? Como é que os pais vão conseguir fazer esse vínculo com as Sim, crianças, né? E aí, como eu atendo adultos também, a questão de pensar na saúde mental dos pais, sim. né? Exato. Essa exigência, talvez, que se faz, e aí entra muito a cobrança social, né? Então, esses dias, por exemplo, indo ao mercado, e aí acho que todo mundo já deve ter passado por isso, você tá ali, aí de repente tem uma mãe ou um cuidador que tá com uma criança, essa criança se joga no chão e ela começa a chorar por alguma coisa. Cena clássica, que você vê em filme, um comercial e tal. E aí, o quanto que aquela mãe, muitas vezes, quer tamponar aquele choro, não só pela criança e por ela, mas porque tá todo mundo olhando e julgando essa mãe assim, nossa, você não tá conseguindo cuidar dessa criança, nossa, essa criança não vai parar de chorar. E muitas vezes é exatamente ali que a gente acaba reforçando para a criança aquele tipo de comportamento. E aí, quando você pensa numa análise comportamental, né? O quanto que, quando a criança tá no momento em que ela tá mais se desregulando, a gente acaba atendendo a demanda. E aí o cérebro entendeu o quê? Quando eu quero alguma coisa, é aqui que eu tenho que chegar. Né? E aí ela começa a se comunicar cada vez mais pelo choro. Então, para um bebê, é natural quando ele se comunica pelo choro, né? O desconforto vem e esse bebê chora. Só que essa criança vai crescendo, vai adquirindo linguagem, e quanto mais se fala com uma criança, a gente estava falando disso um pouquinho até antes de começar, né? Talvez antes as pessoas não tinham tanta informação em relação à importância de falar com esse bebê. E Uhum. hoje a gente tem vários estudos mostrando que crianças, quando os adultos falam bastante com crianças pequenas, aos 3 anos elas têm 2 vezes mais vocabulário. Porque essa criança, ela não tá te respondendo, mas ela tá internalizando. Ela tá ouvindo e o cérebro dela tá relacionando o som com as coisas. Então, falar com essa criança. E aí a criança tá adquirindo linguagem, a tendência é que esse choro ele comece a ser menos recorrente para comunicar coisas. É lógico que ela vai chorar quando ela tá com desconforto, quando ela não identificou. Mas se ela tá adquirindo linguagem, a linguagem é mais funcional, porque ao invés de chorar porque ela quer a caneta, e aí quando ela chora, você dá 30 coisas até dar a caneta, agora ela fala caneta. E aí você entendeu e dá a caneta. Só que se a gente atende só a demanda da criança pela linguagem e não pede o que ela precisa, o cérebro também não recebeu. E a demanda cognitiva para a linguagem é muito maior do que só para o choro. Então, se eu quero a caneta, e aí a mãe tá vendo que a criança quer ou a criança aponta. Aí você, tá, ela quer a caneta. E ela não precisou falar. Ah, ela quer não sei o quê. Ela não precisou falar. Por que que ela vai falar? E aí você recebe depois, essa criança veio com atraso na linguagem. Essa criança está com atraso no desenvolvimento. Muitas vezes não é um atraso no desenvolvimento. Muitas vezes essa criança está precisando só ser mais demandada para que o cérebro entenda que precisa usar aquilo. E a linguagem vai ajudando na elaboração do pensamento.
Então, quando uma criança aponta, aqui entram as primeiras questões, acho, em relação ao desenvolvimento, né? A gente não fazer pela criança o que a criança pode fazer sozinha. A gente não Exato, traduzir exato. essa criança, a gente não traduzir o choro dessa criança quando ela tem condições de elaborar. E quando ela não tem, a gente ajudar, não fazer por ela. Então, assim, ela quer a caneta e você tá vendo o que ela quer, você sabe que ela quer. Aí ela aponta e você fala, o que você precisa? Aí ela, eu não entendi. Aí ela fala, caneta. Você fala, que legal, você quer a caneta? E aí você entrega pra ela. E aí, legal. Ela conseguiu entender que quando ela fala, ela vai ser atendida mais rápido. E ela naturalmente vai chorar quando ela tem outra demanda que ela não elaborou. Mas a partir dali a gente vai trabalhando a resolução de problemas. Não fica nessa de. E ela não vai falar. Sim. E aí você diz assim, nossa, as crianças não estão se comunicando. Tem outros efeitos. Tem a questão da tela, outras coisas que ainda nem vamos entrar no tema. Mas acho que o primeiro ponto aqui é não fazer pela criança o que ela pode fazer sozinha. E não atender o choro dessa criança se ela já tem comunicação e se ela pode elaborar. Ter paciência com isso, com você, com ela e com essa demanda social. Que é, estão me olhando e essa criança tá chorando. Tudo bem, mas vamos dar o tempo dela, né? Vamos dar o tempo dela elaborar o que ela quer. Será que ela queria comer alguma coisa que estava no mercado? Será que é hora? Será que não? Eu não vou dar isso pra ela, pra que ela só saia comendo e acabe com choro. É interessante falar disso, porque uma das coisas que acontece muito nesses primeiros 2 anos de vida, né? É essa busca da autonomia, Uhum, né? E se o adulto não de fato não proporciona momentos para que a criança tenha esse exercício da autonomia, de fato ela vai acabar colocando nas mãos do adulto a solução das coisas, né? uhum, Então, e como fazer isso, né? Então, tipo assim, claro, eu tenho 2 filhas, né? E por mais que eu estudei antes, que eu acho que esse é o ponto de partida também da conversa é esse, né? Como que os adultos se prepararem para esse momento, né? Não é quando o bebê nasce, sim. já tem que vir antes de preferência, né? Então, a partir desse ponto de partida que a gente começa a se empoderar desse assunto, de como, da melhor maneira, né, de fazer, a gente começa e entender também esse outro lado do porquê dos comportamentos do bebê, da criança, né, dessa busca, dessa autonomia, tipo, "Ah, mas eu tenho um desejo de ter isso aqui, e por que que eu não posso ter? Ela não tem também capacidade cognitiva para alcançar, né? Que às vezes pode, às vezes não pode. Então, às Uhum, vezes o não poder agora, na cabecinha dela, pode ser eu não posso nunca mais, sim. né? Então, quer dizer, não. Então, essa coisa, né, de preparar esse terreno, né, né, através dos reforços Uhum, positivos também, né? sim. Tipo, cada vez que a criança faz enfim, executa uma ação, ou pede uma ajuda, ou fala algo, ou conquista uma habilidade, enfim, que ela tá ali treinando, né? Da gente, sim, elogiar, né? E elogiar da mesma maneira que a gente se elogia no nosso trabalho, né? Tipo assim, nossa, pô, teu relatório foi super legal, tá? E tá, por exemplo, não precisa fazer uma festa, mas trazer isso, né? Esse reforço positivo para a criança, porque ela também vai aprender, né? Das duas maneiras aprende chorando, né? Que Uhum, daí a gente vai lá e faz por ela, e também vai ter esse aprendizado, né? Do reforço, né? Ah, que legal, eu fiz e deu certo, ó. E meu pai e minha mãe, que são as pessoas de referência, vieram me trazer, aliás, fazer essa cosquinha, né, sim. na autoestima da criança. Então, quando eu falo bastante, né, sobre as famosas birras, né, então é isso, tipo, a gente consegue até mesmo, através dos reforços positivos, antes da birra acontecer, dando alternativas, mostrando, né, que, ó, a gente não vai conseguir fazer isso agora, mas daqui a pouco fez. E aí quando faz, ó, viu, não deu para fazer naquela hora, mas olha como foi legal fazer agora. Sim. Então tem todos os exercícios assim, né? Mas eu sempre falo que o ideal é a gente se preparar antes. Sim. Às vezes dá tempo, né? Tem gente que não, que É, engravidou e não deu tempo, mas sim, mesmo durante a gestação, sim. né? Já ir nesse movimento. E aí você falou de conversar com a criança, né? Então a gente tem que saber também que, tipo, a partir da 16ª semana de gestação, o bebê já ouve. Então aquela história, fala com a barriga, fala com o seu filho, com a sua filha na barriga, que também já é um exercício de comunicação, né? Que nem eu falo, às vezes tem tanta gente que fala com cachorrinho, com gatinho, por que não falar com o bebê? Sim. E aí você trouxe isso que é muito importante, né? O quanto que isso aumenta o repertório linguístico da criança para se comunicar. Afinal de contas, é isso que a gente faz, né? A gente comunica, né, para de fato se socializar, para fazer tudo aquilo que o ser humano, no seu desenvolvimento, veio fazer, né?
Sim. O Léo apontou essa questão e eu falo muito com os pais essa coisa do comportamento, né? Quando você vai elogiar, valorizar uma criança, primeiro que deixa claro para ela o que você tá valorizando, porque para as crianças, como raciocínio, ele ainda é muito concreto, que essa coisa, se eu não posso nunca mais, né? Se eu fiz uma coisa ruim, eu sou péssimo. Eles não têm ainda esse princípio da irreversibilidade, que as coisas vão mudar. Então, quando uma criança faz uma coisa legal, ou mesmo quando ela tem um comportamento inadequado, é dizer para ela o que foi, porque é sempre sobre o comportamento. E não Né? sobre ela. Isso, não sobre ela. Então, assim, olha que legal. Isso aqui que você fez, você se esforçou muito. Como é que foi pra você? E também compartilhar, porque muitas vezes as pessoas, quando a gente fala do elogio ali, alguns pais confundem, eles acabam supervalorizando a criança, e aí um dos temas que estava aqui pra gente conversar um pouco é a autoestima, né? Um ponto que eu queria muito, assim, deixar muito claro é, a gente não vai valorizar a autoestima da criança dizendo pra ela o quanto ela é incrível. A gente vai valorizar a autoestima da criança deixando com que ela experimente ser incrível, né? Então, assim, quando ela faz uma coisa, você tá ali pra comemorar com ela, mas você deixa com que ela perceba como ela se sentiu, você traz a valorização pra ação, e principalmente pro processo mais que o resultado, ela vai aprendendo com a falha, ela vai aprendendo com o erro, mas ela percebe que foi processo e que ela pode tentar de novo. Né? Uma palavra que é muito mágica para usar com as crianças é sempre o ainda. Né? Então, eu chutei a bola e não consegui. Nossa, você chutou a bola. Ainda não foi para onde você queria, mas você conseguiu chutar a bola. Vamos tentar de novo? Né? Então, o poder do ainda, dessa construção do processo. Porque senão a gente diz assim, ai, meu filho é o melhor jogador. Meu filho é o melhor isso. E aí, tem vários estudos mostrando que quando a gente leva as crianças para esse espaço do quanto elas são incríveis, sem pensar no processo, são crianças que sempre têm medo de tentar fazer de novo, porque eu posso não ser tão incrível na próxima e eu perco esse posto. Exatamente. Quando eu trabalho a valorização do processo, a criança entende que quanto mais ela tenta, mais ela vai se aprimorar. Então, melhor ela vai ficando na habilidade que ela quer. Então, essa questão do esforço e da valorização do esforço, né? O elogio com esforço e esse compartilhamento. E uma outra coisa que você falou do não ali, que é interessante, que é a coisa mais importante quando a gente está trabalhando no comportamento com as crianças pequenas é que o não seja dependente do humor do adulto. Porque essa é a parte mais confusa. Então, assim, hoje eu vou ao supermercado antes do almoço e você pode comer um chocolate. Aí tá, legal, quero um chocolate, porque eu só quero. A criança pequenininha até os 3 anos, principalmente, ela quer. Ela deseja, essa construção do não tá posta. Fisiologicamente, esse controle inibitório nem tá pronto, né? E aí hoje ela vai e você tá de bom humor, seu dia tinha sido legal. E aí você fala, hoje pode comer um chocolate. E amanhã ela vai. E ela vai pedir o mesmo chocolate. E aí você, com uma expressão brava, fala, não se come chocolate antes do almoço. Como é que ela vai saber o que ela vai fazer? É pra comer chocolate ou não é? Né? Então, essa inconstância dos adultos, que muitas vezes, ou por alguns sentimentos, às vezes você tá com culpa, você ficou um tempão longe da criança, tá tudo bem querer agradar a criança, fazer coisas legais, mas tentar com que alguns marcos importantes do dia, alguns combinados, sejam constantes. A consistência faz muita diferença para que as crianças fiquem seguras, porque senão elas estão sempre em alerta, assim, posso pedir ou não posso? Né? Qual foi o fator que aconteceu? Ela não tem essa clareza. Cognitivamente, ela não está pronta para pensar como ela vai reagir, como você vai reagir. Então, é uma criança insegura, que à medida em que vai crescendo depois, fica com a necessidade de aprovação constante. Porque aí tudo que ela faz, ela te olha ou ela te pergunta se tá certo. Por quê? Porque ela não conseguiu entender a lógica das coisas ainda. Sim. Então, manter a constância dos combinados é importante. É claro que as coisas às vezes saem da rotina, mas a gente tá falando da base aqui. Por exemplo, pode gritar na nossa casa? Não pode. E aí, se não pode, ninguém grita com ninguém. Agora, às vezes, a criança tá gritando e o adulto grita assim, não pode gritar! E ela, mas ué, se ela aprende por modelação porque ela tá vendo a família, se ela aprende com o ambiente, né? Se o desenvolvimento é resultado da fisiologia e do ambiente, como é que eu tô ensinando ela? E aí, hoje ela pode gritar e eu atendo. Amanhã ela não pode gritar porque eu vou gritar de volta. Como é que eu vou ensinar? Então, criar alguns combinados básicos para que ela consiga ter uma referência saudável e dentro disso ela explora o ambiente. Achei muito importante tudo isso que vocês falaram. Eu queria pegar um gancho aqui com o que você falou sobre o processo, né, do aprendizado. E quando a gente está pensando nessa primeira infância, né, a criança, ela está chegando ao mundo, né? Então, tudo é aprendizado, né? Então, na medicina escolar a gente fala que a criança, ela é um órgão sensorial, né? Ela está desenvolvendo todos os sentidos, né? E os sentidos, né, não estão diferenciados ainda. Então, a criança sente tudo com o corpo inteiro. Então, ela vai, isso, né, de repente, um grito, o corpo dela todo estremece, né? E, enfim, todas as experiências sensoriais, de alguma maneira, vão reverberando nesse corpo inteiro.
E a criança, ela está interessada em conhecer o mundo, né? Então, ela tem essa curiosidade, esse interesse, ela quer descobrir as coisas, né? E ela vai olhar para o adulto, aquele adulto que está ali com ela, que tem afeto, que traz esse ambiente caloroso, né? Que recebe a criança, ela vai se espelhar nele e ela imita o que esse adulto está fazendo, né? Então, uma das maneiras como a criança, principalmente nessa primeira infância, aprende é observando os adultos fazendo atividades que tenham sentido, né? Então, que ela vê o corpo do adulto em movimento, fazendo uma ação que tenha começo, meio e fim, e aí ela vai aprendendo e vai imitando, né? Tanto as coisas boas quanto as ruins, né? Mas tudo isso vai criando essa base, né? Esse chão dessa primeira infância. E aí, nesse aspecto, eu queria ressaltar a importância das artes, né? Para as crianças, porque a arte, ela traz esse estímulo aos sentidos, à experiência sensorial, né? A gente sempre pensa no desenvolvimento, na nutrição da criança, né? Como é que ela vai poder crescer e se desenvolver saudavelmente. E eu vejo, assim, nas artes, e muitas pesquisas mostram isso, como essa nutrição sensorial é importante, né? Então, os estímulos sonoros, os estímulos visuais, né? Quando a criança está num ambiente que tem uma harmonia, essa coisa da beleza, da estética, que traz acho que a harmonia é a melhor palavra, né? Esse equilíbrio das coisas é um jeito de proporcionar esse desenvolvimento neurológico, desenvolvimento psicológico de uma maneira mais integral, né? Então, várias artes a gente pode comentar depois, né, de cada uma especificamente, mas acho que essa questão de trazer um equilíbrio, uma harmonia e estimular os sentidos de uma maneira igual, né? Então, as cores, os sons, a experiência corporal mesmo, dos gestos, né? Tudo isso vai formando o corpo físico da criança, né? Você falou sobre a linguagem e a questão do atraso, às vezes, da linguagem, né? Mas eu tenho lido algumas pesquisas de neurocientistas, né? Depois você pode complementar, e você também, Leonardo, você também, Monique, da importância que é esse desenvolvimento motor da criança, né? O desenvolvimento do corpo, do movimento, da mobilidade, para desenvolver a linguagem, né? Quando a gente pensa nessa primeira infância, a gente costuma falar que são 3 aquisições básicas, né, dessa criança pequena, que é o andar, o falar e o pensar, né? Então a criança começa desenvolvendo essa habilidade motora e quando ela consegue se manter em pé, né, na posição vertical, quando ela consegue adquirir esse equilíbrio espacial ali nas 3 dimensões, ela começa a liberar as mãos, né, para fazer coisas e se expressar de outra maneira, né? E a partir daí começa a ter essa diferenciação ali dos hemisférios cerebrais e ela vai adquirindo a linguagem até conseguir chegar lá na frente nessa habilidade motora da escrita, enfim, e dessa coordenação motora mais fina, né? Sim. Então é todo um processo de desenvolvimento e aí essas experiências sensoriais vão ajudar muito, né, nessa integração e nesse desenvolvimento integrado, né, desse ser humano que é um ser integral, né? Que tem corpo, que tem alma, que tem espírito, enfim. Sim. Eu achei interessante falar, né? Porque tava falando disso de arte, eu lembrei da minha infância, né? Tipo, Uhum. eu gostava bastante de desenhar e tal, mas um dos ramos da arte que eu mais fui atrás e, enfim, que me cativou bastante foi a música, né? E o quanto que, de fato, eu era uma criança tímida, sabe? Eu tenho meio flash, assim, de memória lá da quarta série. Na época era série, não era ano, né? Uhum. Quase entregando a idade. Desculpa. Todo mundo meio veio aqui.
Então, e eu lembro, assim, né, da dificuldade de uma apresentação de escola, toda ensaiadinha, tudo certinho e tal, e o Leonardo na hora não queria, ou chorava, sabe, ou ficava mais escondidinho, né? Tem uma foto que era uma apresentação de fantoche, e a foto é eu chorando e eu não queria tirar a Uhum. foto, assim, ainda, desse momento que ficou muito marcado para mim. E quanto que a música, porque daí quando eu comecei com violão lá acho que com 10 anos de idade, é, eu consegui me expressar mais. Chegou ao ponto, assim, que eu morava numa cidade lá no Rio Grande do Sul, e aí tinha um evento e tal, e aí do violão, fui aprender guitarra e tal, a gente teve uma banda de rock. E eu fiz show, assim, devia ser, sinceramente, devia ter mais de 1.000 pessoas no show. E aí, o quanto que eu falo isso, né, pros pais. São duas artes que eu gosto bastante, né, que fizeram muita influência na minha vida. A música e as artes marciais, mas também um outro tema Uhum. também que dá depois de conversar se tiver oportunidade. Mas a música, e claro, qualquer arte que você se expresse vai ajudar você nos relacionamentos. Então, eu achei muito legal. Você estava falando isso, eu estava refletindo sobre isso da minha infância, que de fato, o quanto que a música me permite estar aqui hoje, inclusive, falando, conversando, estar nas redes sociais, sabe? E de uma maneira menos travada, ainda existe algumas travas, menos do que antigamente. Antigamente jamais eu pensaria isso. Talvez se eu não tivesse a música na minha vida, de fato, não ia ter enfim, essa Hum. possibilidade hoje de estar aqui, sim. Fantástico. Eu fico pensando, né? Fico ouvindo vocês falarem assim, e a primeira infância, se a gente for olhar de 0 a 3 anos, o quanto esses pais, eu vou puxar para os pais assim muito, porque eles são pequenininhos, Sim. né, nessa faixa etária. Então, o quanto a gente precisa estar educando esses pais, ou o quanto esses pais têm que estar com uma saúde mental, né, ali minimamente equilibrada, para que a gente possa ter essa coerência na educação dos filhos, né? Sim. Porque tudo isso para que haja essa previsibilidade, que é importante na rotina, para que haja essa coerência, para que eu não fique criando os meus filhos na demanda do outro, né? Na Uhum. expectativa do outro. Então, quanto esses pais têm que estar bem ah, psicologicamente, saudavelmente, aí eu acho que entra muito puxar para a questão integral do ser humano, né? Assim, ó, cada vez mais na psicologia eu tenho visto e tenho entendido a gente como pensar, né, a questão de atividade física, a questão do repouso, do silêncio, da alimentação, do sono. Então, quanto que nós pais estaremos bem psicologicamente para criar esses filhos e ter essa consciência que a arte, né, a Uhum. música vai poder abrir essa criança, vai poder deixá-la capaz de se expor, né? Hum. E quanto a gente não vai estar pensando que a criança vai poder se arriscar e não vai estar sempre acertando, Sim. né? Sempre recebendo elogios. Então, o quanto a gente vai estar precisando educar esses pais, assim, né? Sim, o próprio medo, acho que juntando. São tantas informações interessantes, né? Que a gente Muitas, vai falando e o muitas. cérebro vai explodindo, assim. Mas juntando a questão tanto sensorial quanto dos pais, primeira questão aqui é o medo que os pais. Eu vejo eles apresentando muitos medos das experiências das crianças. Eu não sei se vocês já observaram isso, mas, por exemplo, a criança vai ao parquinho. E aí ela vai subir em alguma coisa e alguém vem e fala, não, 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 não. E ela toma um susto. E ela vai criando uma referência de medo da experiência e de não conseguir explorar o próprio corpo. Né? Ela vai brincar com lama ou com alguma coisa e tem um cenário todo que tá quase assim, esterilizado para que ela faça aquilo, porque ela não pode ter a experiência do toque. Então a maturação, esse esquema corporal que ela também vai formar, né, depois dos 3 anos, que é eu vou criar uma representação mental de como o meu corpo é. E os neurônios motores e de sensibilidade não amadurecem no mesmo tempo. Né? Tanto que a criancinha pequenininha, ela tá começando a andar ali, ela vai esbarrando em tudo. Tem a questão da propriocepção, a parte sensorial que quanto mais eu estudo, mais me encanto também. Então a terapia ocupacional, assim, eu tenho explorado ela
com pacientes tanto com pacientes neurodivergentes quanto pacientes neurotípicos. Porque quando a gente tem uma imaturidade sensorial e motora, a gente tem dificuldades comportamentais que nem sempre estão ligadas com as bases emocionais de uma criança, mas muitas vezes dessa imaturidade sensorial, motora. E isso vem vindo lá de pequenininho porque essa criança não teve experiências, ela não conseguiu ainda formar bem esse esquema para entender esse corpinho. Então ela tá sempre no ambiente em alerta. Então, uma criança que tá ali em alerta porque ela não sabe até onde vai o limite do corpo dela. É claro que você não vai deixar uma criança subir em alguma coisa que é maior do que ela consegue descer. Mas você não precisa ficar gritando pra ela o tempo todo. Não sobe aí, não faz isso. Onde é que ela pode fazer? Qual que é o lugar em que ela tem um espaço em que ela vai explorar esse corpo de maneira segura, mas que ela vai conseguindo criar essa referência de segurança, né? Pra amadurecer todo esse sistema sensorial, sistema motor. E acho que vem muito da saúde mental dos pais, né? De conseguirem enxergar a criança como capaz. Esses dias eu tava olhando os conteúdos pra fazer vídeo do Instagram e tal, tenho tentado fazer algumas orientações, e aí que eu falei, para, gente, de falar com a criança, tadinho do meu filho, que é tão pequenininho, tadinho, que mãozinha pequenininha, deixa que eu faço pra você. E aí você põe a criança numa posição de coitadinha. Nem ela não é coitadinha, ela só tá aprendendo, ela vai se desenvolver, ela vai crescer, mas ela não é coitadinha. Ela é uma criança, ela tá, descobrindo o mundo, e que interessante. Então, empoderar esse espaço da descoberta, mas eu preciso estar muito seguro pra fazer isso. Exato. Né? Não entendendo essa criança num espaço de que ela não consegue. E outra coisa que em relação aos pais e às crianças é a sobrevivência do tédio. Né? A gente não deixa as crianças viverem o tédio. A gente não acredita que elas dão conta do tédio. Eu preciso ter saúde mental para dar conta do meu tédio como adulto e acreditar que uma criança consegue dar conta do tédio dela. Né? A partir do tédio eu vou desenvolver a criatividade, a imaginação, eu vou brincar. E aí o adulto não dá conta do tédio. Então se ele vê a criança ali, ele joga 5 brinquedos para ela. Não, joga um brinquedo ali no espaço que ela tá brincando, coloca para ela um brinquedo e espera. Vê como ela vai explorar aquele brinquedo de outras formas, que não só a maneira como ele já tá ali, né? Mas pra isso eu preciso ter calma. A gente, enquanto adulto, não tem mais calma. Você tá na fila do supermercado, de novo, né? O supermercado é um lugar que, pelo menos ali, a gente tem que ir, né? E aí você tá no supermercado, e se a pessoa tá esperando no caixa, ela tá com o celular na mão. Ela não consegue parar pra olhar em volta. Porque o tempo todo a gente tá se distraindo com alguma coisa, o tempo todo a gente... E aí entra a questão das vias sensoriais também. Eu tô o tempo todo só condicionando que o mundo entra por aqui. Eu não percebo mais. Eu não sinto mais contato, eu não sinto mais o cheiro. Na alimentação, que eu acho que é um ponto tão importante também, né? Poxa, não vamos dar comida para as crianças com uma tela aqui na frente, deixa a criança experienciar o que ela tá comendo, deixa ela tocar. Vai chegar um momento em que ela vai encontrar outras formas na alimentação, em que ela vai começar a usar utensílios, mas inicialmente deixa ela tocar, deixa ela ver que cheiro tem, que cor tem, e vai descrevendo para ela mesmo quando ela não consegue responder. Olha, a cenoura é laranja. Que sabor será que tem? E aí vai conversando com a criança, vai estimulando para que ela consiga ir percebendo, mas valorizar os momentos e estimular essas vias sensoriais, esse pertencimento com o ambiente, né? Tá presente aonde eu tô. Quando a gente fala de atenção plena, não é ficar com a criança 24 horas olhando para ela, mas enquanto eu tô com ela, eu realmente tô conectada com ela e com o ambiente. E aí vem muito da saúde mental. Essa questão dos adultos, né? Eu estava lendo um pouquinho, preparando para a nossa conversa, e aí o autor que eu estava lendo falava assim, quando começa a educação da criança? Né? Quando ela nasce, né? A partir do momento que ela nasce, já começa esse processo de educação, e muito tem a ver com isso, né? Dos educadores, dos adultos, dos pais, enfim, estarem preparados para isso, né? E essa preparação, eu penso que parte muito também desse conhecimento do que é ser uma criança, né? Eu, às vezes, fico observando o nosso mundo de hoje e falo, acho que esse mundo não é muito preparado para crianças, Não. né? Ninguém pensa muito o que é ser um ser em desenvolvimento, né? Às vezes a gente vai em algum lugar e hoje essa coisa das telas, das mídias eletrônicas, né? Será que tudo isso leva em consideração esse ser que está em desenvolvimento, né? E aí, como você trouxe essa questão das telas, né? Que é um ponto aí super importante, que você falou a questão do risco, né? Então, não sei se vocês leram aquele autor que é um psicólogo social, Jonathan Haidt, que escreveu o livro Geração Ansiosa. E ele fala muito sobre a influência das mídias eletrônicas nas crianças e nos adolescentes, mas ele vai contextualizando a chegada dos celulares em já comportamentos que já vinham acontecendo, que tem a ver com isso que você falou, desse medo de deixar a criança livre e explorando o ambiente, né? Então, da década de 70 para cá,
foi tendo uma mudança que ele chama de segurismo, né? Em vez de pensar na segurança da criança, a gente foi super protegendo, né? Acho que nós talvez já sejamos crianças que foram de alguma maneira mais super protegidas e que isso foi limitando as experiências, né, das crianças. Nessa limitação de experiências, a criança acabou tendo uma redução dessa estimulação sensorial e aí com a chegada das telas e do celular, juntou ali uma coisa com a outra, né? Então, a criança já ficava mais presa em casa e aí, com as telas, ela ficou com essas experiências ainda mais restritas, né? E aí tem todos os impactos que depois a gente pode conversar sobre como isso afeta o desenvolvimento de todos esses órgãos dos sentidos, né? Se a gente pensar uma criança que come com a tela ali na frente, o olhar fixo num ponto, o corpo parado, né? E olhar uma criança brincando livremente é outro o jeito de lidar com o corpo, né? Então, tudo isso depende desse adulto, do conhecimento que o adulto tem sobre o que é ser criança e quais as necessidades que a criança tem, né? Ali naquele momento. Então, isso do adulto aprender a se regular e cuidar das emoções, né? Então, é um processo de autoeducação contínuo, né? Sim. Sim. Então eu fico pensando isso, né? Educar uma criança é se educar no tempo inteiro, Exato. né? Sim. Tem uma frase ontem, que eu estava estudando, que estava lá. Disciplinar crianças pequenas está muito mais relacionado com o que você vai decidir enquanto cuidador do que com o que a criança, do que você espera do que o seu filho faça, porque ele está explorando o mundo. A questão aqui é como que você vai levar para ele, como você vai traduzir para ele o que pode e o que não pode, né? Então é sobre a expectativa do adulto e sobre o que pode. E uma outra questão que a gente, e aí no consultório, quando a gente fala de transtornos, né, fala de transtorno do espectro do autismo, fala da interação, e muitas crianças chegam com dificuldade de interação, de falar, e aí geralmente elas estão focadas aqui. Mas como é que esses pais falam com essas crianças? Né? Quando a criança chama e você tá com o celular aqui, ela fala assim: mãe, pega isso. Você fala: tá bom, já vou. Aí você não olhou pra ela. E aí você vai construindo, e desde pequenininha essa criança também não vai aprender, ela não vai espelhar esse comportamento. Então, muitas das questões que a gente tem no desenvolvimento hoje não são sobre os transtornos. Existe sim um aumento, e aí seria tema para um outro encontro, porque é muito vasto. Mas tem muitas questões ambientais que estão interferindo diretamente, que aí começa nessa construção, né? Então, vinha vindo talvez uma demanda social, e as telas acabaram suprimindo essa demanda. Mas já existia essa coisa e a criança tá ali. E aí a tela tá aqui, a gente diz que a criança não dá atenção para as outras coisas, mas a gente também não dá. Né? Quantas vezes vocês respondem alguma coisa, mesmo a gente que sabe disso, e aí você tá conversando, alguém fala assim, tá, mas cadê tal coisa? Você fala, tá ali. E aí você tá olhando pro celular, depois ela fala assim, nossa, mas eu te perguntei. Você fala, não. Aí depois chega lá no consultório e fala, tem dificuldade atencional. Não. Você tá precisando trabalhar o foco e focar uma coisa por vez. Vamos trabalhar a atenção plena, mas não é uma disfunção cognitiva da atenção. É uma questão ambiental que tá modulando a atenção e a forma de interação das pessoas e das crianças. Tá faltando, acho que a gente, e eu falo eu na posição de pai, né? Tipo, uma coisa que eu busquei, pelo menos, e eu falo isso não para dizer que eu sou a referência, não. É simplesmente porque eu pensei em que eu posso fazer, a partir do que eu estudo e tal, o que eu posso fazer para proporcionar algo, vou dizer, diferente, que não deveria ser diferente, né? Como se fosse o mais natural possível. Então, são coisas que eu comecei a me ver, que nem eu falei lá da minha infância, eu tenho esse hábito de olhar para trás para ver as minhas reações. Porque muitas vezes eu tenho reações como pai e parece que meu pai está incorporado em mim, sabe? E aí eu disse, caramba, tá, dessa vez passou. Daí quando eu vou, por exemplo, se eu vou me deitar, aquela velha história, né? Você fazer uma revisão do seu dia. Aí não é só olhar e dizer, se arrepender do que vê, não. Beleza, o que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer novo, né? Então, essa constante, eu chamo de autoconhecimento, autorregulação, enfim, da gente procurar isso. E se a gente não está dando conta como pai, não está dando conta como mãe, procurar um profissional para te ajudar nisso também. Porque muitas vezes a gente traz lá da nossa infância todas as referências. Então, mas no meu tempo o desenho era só de manhã no show da Xuxa. Cara, tudo bem. Só que quantas coisas tu vivenciou, né? E teus pais, por causa de uma... Tipo, existia a demanda do celular, mas eles não tinham. Então, eles faziam outras coisas, né? E, ao mesmo tempo, a gente conseguia ter mais ócio, mais
mais tédio. A própria expectativa do próximo episódio, né? Também. Você assistiu o episódio num dia, você tinha que Nossa. esperar 24 horas no mínimo pra assistir. Ou quando passava no final de semana, era só no próximo final de semana. Né? E hoje você tá ali no streaming, você vai passando, acelera os vídeos curtos. É Não, outro tá contexto, né? tudo muito assim, né? Mas essa revisão do nosso passado, da forma como a gente foi criado, inclusive, e obviamente sempre que eu falo isso, eu faço um parênteses muito forte, vamos dizer assim, tipo, não para desonrar o que nossos pais fizeram, até porque da mesma maneira que quando lá na frente, minhas filhas, enfim, se quiserem ter filhos ou não, mas se tiverem filhos, também podem fazer. Porque eu acho que isso faz parte da evolução do ser humano, né? Sim. Então a gente está sempre se aperfeiçoando. E claro, tem tecnologia, saber usar as tecnologias da maneira adequada, da maneira mais propícia e que traga algo de positivo para a criança. Sim. Né? Então, tipo, não por não, que nem ela tá falando, não porque eu não tô afim que tu veja hoje. Exato. Não, pô, qual é a constância disso? Qual a regra? Exato. Né? Então a criança Qual é a precisa. causa e qual é o motivo? Né? Então tem muita coisa assim, tipo, nessa minha fala, de fato, a gente, como adulto, se permite olhar para o nosso passado e ver o que a gente tem arestas para a gente arrumar. Sempre tem, nós somos seres humanos, nós somos perfeitos, né? Oferecer tempo de ócio e de tédio para a criança, permitir, né? Para que ela use a imaginação e a criatividade. Porque se a gente não usar a imaginação e a criatividade, ChatGPT vai fazer por nós, o Gemini vai fazer, entendeu? As inteligências artificiais vão fazer. Mas agora, a criatividade, né, a imaginação, isso tudo vai muito além de simplesmente brincar. Então, a criança está ali com uma caixa de papelão. Cara, ela está ali dentro do avião, entendeu? Ou de um carrinho, seja o que for, ou é uma casinha, ou fogão para cozinhar e por aí vai. Então, de permitir isso, porque daí isso vai acompanhando a criança, ela também ajuda, voltando lá no início do nosso assunto, na comunicação e socialização. Porque daí eu também consigo imaginar, né, um pouco de como, do que eu vou falar, se vai ser claro ou não para os outros entenderem. Enfim, aí a gente vai falando de linguagem expressiva e por aí vai, né? Mas permitir esses momentos. Então, 2 momentos que eu acho que são interessantes, é isso. Tipo, os adultos, os pais, de fato, se olharem e permitir esse momento, né, de tédio. E uma coisa só para terminar aqui essa fala, às vezes o que eu vejo de queixa ou a criança, daí não é queixa, né? A criança está ali comendo e vendo o desenho, ou então a criança, aí sim é uma queixa. Mas ela não para, ela vai lá, brinca, volta aqui para comer. Aí assim, cara, deixa fazer isso, deixa sair lá, brincar, correr e voltar para comer. Entendeu? Porque pelo menos ela tá se exercitando, ela tá sentindo a necessidade de comer. E quando ela vem, ela interage contigo, ela te pede a comida, você oferece ou ela pega, enfim. Deixa, isso faz parte, porque a gente também tem isso, né? Querer botar a criança, não, senta aí e vai comer. A expectativa do adulto sobre o comportamento da criança. Porque foi assim com a gente. Exato. Só vai sair da mesa e comer tudo. Né? Então tem muita coisa para se rever. Né? E é possível, assim, tipo, a minha filha mais velha tem 8, vai fazer 9 anos. E eu tô toda hora fazendo isso. E eu falo isso, de novo, não para ser o exemplo, não, mas só para mostrar, cara, é possível. Se a gente tiver disposto e disponível para esse movimento, a gente consegue. Sim. Você falou ali quando você estava falando da expectativa, né? Foi anotando aqui, eu falei do enxergar a criança. A importância dos pais, principalmente quando essa criança chega, porque quando a gente pensa uma gestação, tá se gestando uma criança, se gestando uma família, né? Seja qual configuração familiar for essa. E muitas vezes para os adultos é difícil conseguir enxergar a demanda da criança, porque ele tá vendo a demanda dele na criança. Então a questão do consumo, por exemplo, né? Se for da caixa, do brincar, da imaginação. As crianças não estão tendo tempo de desejar algo, porque os brinquedos vêm prontos e as crianças não conseguem explorar. Porque aquele pai, muitas vezes, que, de repente, na infância, tinha uma condição socioeconômica diferente, não podia ter acesso a tantas coisas, né? Tudo mudou muito. A tecnologia trouxe os benefícios, trouxe as dificuldades, mas trouxe muito benefício, muito acesso, enfim. E aí a criança vira e vê uma boneca, ela fala assim, nossa, que boneca legal. Aí a mãe, ai filha, é tão legal mesmo, vamos comprar. Mas a criança nem desejou, de fato, aquela boneca, e ela pega a boneca e ela coloca de lado. Às vezes ela vai brincar mais com a caixa do que com a boneca, né? E aí depois ela deseja outra coisa, então a gente também acaba muitas vezes tentando tamponar esse desejo, entregando muita coisa material para essas crianças e dando menos oportunidade de que elas experienciem de forma diferente. Então, imaginar, desenhar, usar com o corpo, brincar, explorar os sentidos e explorar a infância num formato que legal, dar um brinquedo, trazer uma coisa que ela queira, mas não fazer isso o tempo todo.
Porque tem vários fatores, inclusive a autoestima vai ser afetada por isso, né? O quanto eu fico consumindo e essa expectativa só do que vem depois, eu não consigo aproveitar o que eu tenho agora. Então, essa expectativa do adulto, essa expectativa do pai e dele enxergar a criança, a demanda da criança. Porque senão a gente tá sempre tentando, não vou fazer com meu filho como foi comigo. Mas aí eu quero fazer, mas não vai mais curar a minha criança interior quando eu faço aquilo, né? Eu vou ter que olhar essa criança, o que ela traz de demanda. E muitas vezes também é o limite. Se eu não colocar o limite pra ela, porque agora tudo pode, porque comigo nada podia, ela também não entende o que ela pode no mundo. E aí na relação com os outros vai ser muito desafiador. Eu fico pensando nessa questão de autoestima dos adolescentes. Eu tenho bastante paciente adolescentes. E aí, como a gente está perdido enquanto sociedade, né, nessa questão de uso de tela, e aí a gente, com medo que os adolescentes tenham as experiências da adolescência, que tem mais risco, evidentemente, né? Os pais estão trancando as crianças em casa, os adolescentes, essas crianças em desenvolvimento aí, com medo de que eles passem pelas experiências, e o quanto esses adolescentes estão ficando inaptos aí, né, para viver em sociedade. Assim, eu atendo muitos adolescentes, eu sei que o assunto é a primeira infância, mas a gente está pensando em É o autoestima. resultado. É o Exato. resultado. Então, assim, adolescentes que sentam na tua frente e não conseguem manter uma conversa olhando no teu olho, né? Então, a gente perdido enquanto sociedade e aí não permitindo que eles passem por esse tédio. E aí entram as telas, e aí entram as crianças e os adolescentes aí que não estão se desenvolvendo, né? E estão com a autoestima extremamente prejudicada, né? Em função de estarem super protegidos e aí ficando muito vulneráveis aí, né? Sim. Então, outra vez, a gente fala nos pais, no tédio, né? Na frustração, né? Na frustração. Nesse manejo da exato. frustração. Se essa Não- criança não experiencia, se ela não criar mecanismo para trabalhar a flexibilidade, lidar com a frustração, não vai ter como ela ser um adolescente que consegue lidar com a frustração. Sim. Com uma negativa, com uma experiência que nem sempre vai ser legal e que ela vai ter que reconfigurar, tentar de novo. Sim. O medo desses pais, né? Das experiências que vão chegar na Medo, adolescência. medo que os pais têm, eu vejo muito de não confiar que o filho consegue lidar com a frustração. Né? Eu ouço Aham. frases no consultório, às vezes, dos pais dizerem assim, mas eu não quero que ele sofra. Eu falei, mas você confia que ele consegue sofrer? A gente nunca vai provocar a frustração numa criança, mas a gente precisa confiar que ela consegue lidar com a frustração. Eu tô aqui como rede de apoio, mas a vivência é da criança, né? Como a vivência vai ser do adolescente, ele consegue se frustrar e sobreviver. Mas eu tô aqui para dar o apoio. Eu vou dar o apoio afetivo, né? A criança ela precisa de cuidado, o adolescente precisa de cuidado, de afeto. Mas ele tem um mecanismo próprio, ele é um indivíduo. Sim. Então ele vai lidar com essa frustração. E como se a gente fosse capaz de, assim, de fazer com que o nosso filho não sofresse, né? Imagina que, né? Não existe isso. Faz parte da vida, né? Somos Quem adultos não que temos sofre? sofrimento. Exatamente, né? Então, acho que isso também é uma coisa que fala a favor das artes aí, né? Nesse processo de desenvolvimento, porque eu acabei não me apresentando direito, né? Eu sou psiquiatra, mas eu fiz também faculdade de dança, né? Fiz graduação em dança, e assim como o violão, a música foi importante para você, né? A dança foi essencial, assim, na minha trajetória, né? E aí, a dança, acho que era esse lugar onde eu experimentava o corpo de né, várias maneiras, com a música ali, então, a música, a dança, essa questão do ritmo, né? Acho que isso é essencial para o desenvolvimento, né? E a dança, mas o teatro também, a música, tocar numa banda, trazem também esse senso de pertencimento, né? Fantástico. Essa questão desse desenvolvimento do social, né? De você estar ali junto ao mesmo tempo, vibrando junto, né? Fazendo a mesma coisa com entusiasmo, com alegria, né? Isso traz um lugar de engajamento social, de empatia, de confiança, de autoconfiança, e também esse lugar de eu experimentar coisas que não são boas, né? De frustração, de sentimentos ruins, né? Então, às vezes é isso, às vezes eu não estava bem, ia lá e dançava aquela tristeza, e aí botava saía pra fora, né?
com a alma lavada, né? Ia não, né? Até hoje eu faço isso. É o pertencer, né? E o expressar. Então, assim, vou dar vazão para isso. Sim. Acho que é isso, essa capacidade expressiva, né, das artes, que é isso. Os sentidos são a maneira como eu capto o mundo, né? Capto o mundo externo e capto internamente também, né? A gente estava falando dos sentidos, na antroposofia a gente fala que são 12 sentidos, né? E aí tem esses sentidos que são básicos do corpo, né? Que tem a ver com a propriocepção, o equilíbrio, o movimento, né? Eu perceber a posição do meu corpo, tudo isso é propriocepção, né? E também perceber o mundo externo, então a visão, a audição, o olfato, o paladar. Então, essa maneira de captar o externo, captar o interno, e aí nas artes eu vou afinando essa percepção, né? Elaborando cada vez mais, aí eu consigo integrar tudo isso e devolver para o mundo alguma coisa, um processo criativo, né? Não precisa nem ter um resultado, né? Mas só de vivenciar esse processo de captar o mundo, transformar e trazer alguma coisa criativa, né? Do meu jeito, isso traz esse senso de autoconfiança, traz autonomia, né? Sim. Então, acho que tudo isso pode ser trabalhado em uma educação que privilegia, né, essas experiências artísticas e sensoriais na primeira infância, depois mais para frente também, né, para os adolescentes a questão do teatro, né, Fantástico, tão sim. interessante essa possibilidade de tomar a perspectiva do outro, né, experimentar uma outra emoção, então acho que isso tudo ajuda, né? Mesmo nos adultos, né? A gente acaba parando de fazer arte, né? Quando vira adulto, porque acha que a arte não é tão valorizada na nossa sociedade, né? Então acaba ficando de lado, mas assim, às vezes parar, né? Vocês falaram do silêncio, esse momento de você estar ali com você mesmo, né? Rabiscar, desenhar, tudo isso vai favorecendo. Daí eu acho que vocês podem falar melhor do que eu, né? A questão das funções executivas, né? Sim. Capacidade de controlar, gerenciar os pensamentos, de ter foco, de ter tomada de decisões, né? Então, tudo isso eu acho que vai sendo desenvolvido, né? Sim, a criatividade, a imaginação, né, como base ali na construção da criatividade e a criatividade como base nas funções de resolução de problemas. Quando a gente fala da área escolar, né, então o pensamento concreto, depois o pensamento mais abstrato. Então, essa criança não consegue aprender multiplicação. E aí leva lá como se fosse um transtorno de aprendizagem. Aí você vai ver, ele não consegue brincar imaginando. Então, se eu não tenho bases para imaginar e para criar, dificilmente eu vou conseguir ter um pensamento abstrato em relação a algo, porque tudo é muito concreto. Né? E tem etapas para esse brincar, tem etapas para esse desenvolvimento que a gente espera, mas não dá para eu pensar que se a criança está numa etapa que cronologicamente ela chegou numa idade, que quer dizer que todo o sistema maturacional dela, cerebral e desenvolvimento chegou também. Ela precisa ser estimulada. Né? Então, esse brincar, principalmente nos primeiros anos, esse brincar sem regras, esse brincar na experiência. Né? Uma Livre. coisa é ter combinado enquanto comportamento, outra coisa é deixar a criança experienciar e fazer mais pergunta para ela do que dar resposta quando ela tá brincando. Né? Ela pega um copo, você fala, você pegou o copo, que bonito seu copo, você colocou água. Você fala rápido e tenta traduzir tudo. Não, de repente isso aqui não era um copo, era outra coisa que ela tava imaginando. Então pergunta, o que você tá segurando? Que legal, o que é isso? E de onde veio? E aí pergunta mais, deixa ela construir essa imaginação, deixa ela explorar esse mundo com as ferramentas que ela tem, deixa ela experienciar, tocar, ver de formas diferentes. Eu achei interessante falar isso, porque eu pensei assim, a gente aprende na faculdade o desenvolvimento neuropsicomotor, né? Uhum, Aquela caixinha, né? uhum, Vai lá, rola de 4 a 6 meses, uhum, senta com 6 a 9, engatinha, né? Fala com primeiras palavras de 1 ano a 1 ano e 3 uhum. meses. Então fica muito blocos do desenvolvimento, só que o desenvolvimento não é isso. O desenvolvimento, ele é dinâmico, né? Parece ser até, sei lá, meio lógico, mas ao mesmo tempo não é, porque o que a gente aprende, e eu não aprendi isso, do que eu tô falando agora, na faculdade, e não aprendi na residência, eu aprendi observando mesmo as crianças, sabe? Vendo outras fontes, né, de informação do que é o brincar, né? O que simboliza, o que significa, na verdade,
o brincar pra gente, Uhum. né? E pra gente, Uhum. adulto brinca, Sim. sabe? Isso a gente segue fazendo parte do nosso desenvolvimento. Então, atualmente, eu quando eu vejo uma criança, e aí tá, beleza, a criança tá com, sei lá, não tá engatinhando, tá se deslocando, sei lá, se arrastando. Ah, beleza. Claro, eu como médico eu tenho que ver as potencialidades de algum transtorno, de alguma questão que eu precisa do neurologista, uma avaliação e por aí vai. Mas ao mesmo tempo, esse olhar, né? Esse olhar, de onde essa criança está vindo? Entendeu? O que está sendo estimulado? Porque o cérebro é músculo, né? Então, quanto mais se Uhum. estimula, mais ele vai se desenvolver. E Exato. aí ele representa, esse desenvolvimento do cérebro se demonstra no comportamento, no brincar, no comunicar, no sentir, nisso tudo que está sendo falado, né? E aí aí eu já não consigo mais. Se Leonardo, a criança, sei lá, balbucia com que idade? Cara, sinceramente, eu não preciso mais ter isso decorado, porque eu não tô. A vida não é uma prova, Sim. né? Isso era lá para as provas que a gente fazia, entendeu? Eu sei que em determinado momento, se a criança me olha, se o bebezinho tá ali me olhando e eu tô trocando a fralda dele, eu converso com ele tá me olhando, cara, isso já tá ótimo, tá indo bem. E aí, se ele pega e dele sorri, e daqui a pouco ele começa a falar, a gente vai vendo que isso vai acontecendo, Sim. sabe? Então, quando olhar o desenvolvimento, né? Tipo, e por que que eu falo isso, né? Claro, a gente tá falando aqui também para a gente não tá falando para profissionais, a gente tá falando para famílias, porque lá na caderneta da criança tem um quadro super útil que eu estimulo, eu até hoje eu estimulo os pais, as famílias a preencherem aquilo. Porque aquilo eu faço, a gente, né, profissional, faz automaticamente aquela avaliação. Mas para os pais se sentirem, para as famílias se sentirem pertencentes, né, acompanhar de fato, conectar com o desenvolvimento da criança, nem que seja dentro dessas caixinhas, Sim. né? E aí, quando chega na consulta, a gente explora mais, a gente diz, não, então olha só, tá aí o que estamos fazendo, né, para desenvolver melhor. Porque se a gente ficar só ali, se olhar nesse quadro, tá lá, a criança de 1 ano e 3 meses tem que falar uma palavra. Cara, tudo bem, mas uma é suficiente? Não. Sim. Entende? Vem Então, essa esse questão olhar os marcos, né? Então, ok, eu olho para os marcos para pensar que fisiologicamente a criança tá pronta. Isso. Mas muitas vezes eu preciso só ter esse marco para entender que muitas vezes está faltando oportunidade para que ela coloque o marco em prática. Perfeito. Então, o desenvolvimento saudável vai vir da base fisiológica, porque muitas vezes, ok, se eu tiver um transtorno que interferiu, fisiologicamente ela não tá pronta por mais oportunidade que ela tenha. Mas muitas vezes essa fisiologia tá pronta e essa família tá precisando ser orientada como estimular a oportunidade para que esse desenvolvimento aconteça. Né? Então, assim, esses grupinhos de neurônios foram lá para os seus lugares, mas eles não vão se acender por nada. Né? O cérebro é o cara mais econômico do corpo todo. Assim, ele vai falar: bom, tem uma estradinha aqui que é o atalho, que é o que a gente falou lá no comecinho do choro, né? Essa estradinha funcionou, eu vou usar ela. Então, o grupinho de neurônios está ali, mas ele vai ser acendido, ele vai criar as conexões a partir do estímulo. Quando a gente fala de estimulação precoce, é isso, né? Muitas vezes você vai colocar uma criança e falar: vamos fazer a estimulação precoce, por quê? Primeiro, pela neuroplasticidade, né? Que pequenininhos eles têm muita e a gente vai ter pela vida toda, mas à medida em que a gente vai crescendo, a gente vai refinar a habilidade. Então eu vou ter uma neuroplasticidade como uma argilinha, que cada vez ela vai secando um pouquinho, ela sempre vai ser moldável, mas quanto menor a criança, mais moldável ela é. Segundo, porque se a base fisiológica está pronta, eu preciso proporcionar oportunidade. Né? A maturação dessa habilidade não vai vir só pelo fato que o corpo está pronto. Se essa criança está o tempo todo engessada num bercinho ou num lugar cercado, ela não faz experiência com o corpo. Esse corpo é um bloquinho, ela não vai desmembrar que o pescocinho vira, que o bracinho mexe. Isso vem no desenho da criança. É muito interessante entender a questão do esquema corporal, né? Quando você vê ali a criança pequenininha, quando ela tá desenhando, e aí a cabeça tá aqui e os braços estão aqui, assim, né? Então ela entende o corpo assim, porque ela não percebeu ainda essas pequenas movimentações. E aí, quando ela entende a movimentação, o pescoço tem esse tamanho. Então, você tem uma cabeça, um pescoço que é o tamanho quase de um tronco e mais o tronco. Porque ela tá desmembrando, ela tá... E aí entra de novo aquele esquema corporal que a gente tá representando como o nosso corpo funciona a partir da percepção, do sensorial, da exploração do ambiente. Que legal. Eu tô apaixonado por isso. Eu ficaria por horas. A gente fica aqui, fala, né? Enquanto mais vocês vão falando, eu fico assim, nossa, tem isso. E é muito interessante. E é uma fonte que eu acho que nunca se esgota, né? Quanto mais a gente estuda, aí você faz uma especialização, daí você faz outra. E uma coisa muito complexa, acho que pra gente e pros pais, são as fontes de informação. Sim. Né? Cada vez é mais difícil encontrar fontes confiáveis pro que a gente tá vendo. Nossa, isso acho que é muito desafiador, assim.
Aí você fala, vai fazer 5 pós-graduação? Não tem outro jeito. Porque como é que eu vou saber? Se o negócio não for um artigo científico, como é que a gente sabe se a fonte é real? Exato. Né? Então, e os pais, eu vejo, eles procuram coisas e aí ficam vendo coisas muito reais, expectativas que não existem, essa coisa do sentar pra comer. Poxa, mas meu filho tem 2 anos, ele não senta pra comer. Que bom que ele não senta pra comer, né? Não é a mesma etapa dele ficar sentado ali 30 minutos enquanto vocês estão comendo, ele olhar pra você e fazer assim. Mas ele precisa se alimentar e saber que ele tá satisfeito, né? Então, quando a criança tá ali, ela fechou a boca, ela não vai comer. Só que é claro que ela também não come se você for dar um sorvete depois. Então entra a questão ambiental também, né? Então essa compreensão. Mas não criar essas expectativas irreais do comportamento da criança. Né? Que a criança tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Existem os marcos do desenvolvimento, existe uma expectativa fisiológica. Mas existe oportunidade e ambiente. Se eu não tenho oportunidade, se o ambiente não proporciona, ou se esse ambiente está super estimulado demais e essa criança também não consegue organizar esse corpo, né? Porque aí todas as vias estão sentindo tudo o tempo todo, ela não consegue organizar. Então, tem bastante fator e os pais estão procurando informações, mas tem muita fonte que não é confiável, tem muita ideação da criança que não é real, e é importante reforçar isso sempre, assim, procurem fontes confiáveis de informação. Né? Exato. Tem os documentos do CDC que trazem os marcos do desenvolvimento, tem pesquisas, bom, procurar órgãos que são importantes, né? Que tem a pesquisa, que é consolidada, para não criar uma ideia que não é real. Eu acho que essa questão da informação hoje é bem delicada, né? Porque é isso, é muita informação, né? Você falou até da nossa formação, né? Na faculdade, assim, o nosso conhecimento hoje ele é muito especializado, né? Então, a gente olha por um determinado ângulo, mas tem tantos outros, né? Que é o que a gente está tentando fazer aqui, né? E acho que integrar todos esses conhecimentos, né? De uma maneira que faça sentido, que olhe para esse ser em desenvolvimento como um todo, é um desafio, né? De fazer essa integração de tantas informações que a gente tem, tão especializadas, né? E para isso, enquanto profissionais, a gente também precisa desenvolver a nossa capacidade imaginativa, né? Você falou da imaginação. Para a criança, isso é muito precioso, né? A capacidade da criança imaginar. Ela tá no mundo da imaginação o tempo inteiro, né? Sim. Aí você falou dos brinquedos. Hoje em dia, muita oferta de estímulos, né? Que quando eu falei das artes que estimulam os sentidos, também a gente pode cair desse lado de ficar estimulando, mas qual é o estímulo, né? Para cada etapa do desenvolvimento, né? Qual é o tipo de música e tal. Então, tudo isso também é interessante observar, né? Você falou isso, eu paro e observo, né? Eu acho que isso é muito precioso para as famílias, né? Porque também às vezes a gente fica nessa, como mãe, né, pais, enfim, a gente fica inseguro. E aí, isso tá certo, isso não tá? Vou consultar o especialista tal. Mas às vezes para e observa, né, o que está acontecendo, essa observação, esse silêncio, essa interação ali, né? De estar presente, né? Você falou a atenção plena ali naquele momento que está acontecendo, isso já traz muitas respostas, né? Porque aí quando a gente consegue acessar essa nossa capacidade imaginativa, a gente recebe também inspirações e intuições, né? A gente sabe o que é um ser humano, né? Sim. Quando a gente olha para dentro, né? Eu fico com a impressão, ouvindo cada um de vocês falar, assim, que parece que às vezes a gente precisa voltar um pouquinho para uma coisa que é mais natural, mais leve, menos rígida, né, de menos cobrança em relação ao que precisa ser feito em determinado marco de desenvolvimento e permitir que essa criança, tanto a criança quanto os pais, possam experienciar mais a vida como ela é, né? Eu penso parecido assim com a Gabriela nesse sentido da questão dos sentidos e gosto muito dessa frase de pensar que o futuro é ancestral, né? De a gente poder voltar um pouquinho e cuidar com esse excesso de informação, de cobrança, né? Assim, os pais estão muito lá nessa questão de, eu tô seguindo tal pessoa no Instagram que falou isso e assado, de voltar para essa observação, para essa imaginação, para a fantasia,
para o brincar, né? Que é tão básico, é tão fantástico, é tão poderoso, né? E que a gente está preocupado ali em dar com conteúdo e não, vamos voltar um pouquinho, vamos acalmar um pouquinho, né? Vamos trazer esse silêncio, esse repouso aí e ver o que a criança pode experimentar e do que ela é capaz, né? Tem muita regra, né? Tem muita regra. Muita Exato. regra. É por isso que os pais vão em busca enfim, de perfis e tal, nosso, de outras pessoas. Porque tem essa cobrança. Tem. Primeiro começa a cobrança de ser, sei lá, da via de parto, se vai amamentar ou não, e aí já começa, né, a pesquisa sobre isso, se está fazendo certo como mãe, eu falo mais a mãe porque a mãe é que acaba, enfim, na nossa sociedade, isso também é assunto para dar eu adoro, né? Falar de paternidade eu adoro, Sim. né? Mas enfim, que infelizmente ainda é presente, né? O quanto que a mãe acaba assumindo todo o cuidado da criança e tal, e aí ela vai se cobrando, porque daí começa a se comparar, né? Aí tá lá no grupo de WhatsApp com 500 mães, aliás, são 1000, né? Porque não dá mais de 1000 num grupo, e aí dela autoestima e toda a segurança que ela poderia ter começa a desabar, porque ela começa a se comparar, daí vai ver um falar isso, aí alguém chega, não, mas o outro falou aquilo, sabe? Ou tem alguém que acordou às 5 da manhã, já correu, já cuidou do Nossa. cachorro, tá com a criança limpa e tal, não sei o quê. Uma E aí, raiva hora você tá disso. descabelado, você tá não sei o quê, você fala... E são 7 da manhã, parece que eu tô atrasada, né? Porque assim, aconteceu tudo isso, o mundo já viveu e eu tava só tentando dormir por 4 horas, porque nos primeiros anos de vida é isso, Aham. né? Eu tenho uma filha de 15 anos, às vezes eu tento buscar, assim, eu falo, nossa, como é que dormia, né? E hoje a gente vê as pessoas trazendo demandas que você fala, é verdade? Só que eu não tinha tanta comparação ali. Porque Sim. não tinha essa quantidade de informações, essa coisa de buscar o tempo todo. Agora imagina, você tem um bebê de 2 anos, né? Uma criança de 2 anos. E aí você acorda, vai olhar o grupo de mães ou vai olhar o Instagram, alguém já acordou mais cedo, alguém que tem uma filha menor, alguém já correu, alguém já levou o cachorro pra passear, né? Alguém tá indo passar férias, aí você pensa... E a criança de 9 meses já tá falando mamãe e papai. Exato, aquela Meu criança tá quase fazendo um Deus. desenho já. Você fala, meu filho tá atrasado. Então, assim, muita cobrança, muita expectativa. Parece que todo mundo tem sempre, né, uma solução. Você conta alguma coisa, ninguém quer ouvir o seu problema. Eles querem dar solução. Aí você fala assim, nossa, não dormi. Ah, menina, dá tal coisa. Leva em fulano que ele vai dormir. Calma, eu só quero dizer que ele não dormiu hoje. Sabe? Só quero me queixar um pouquinho pra processar isso, pensar, sentir, colocar pra fora e depois organizar. Então, é muita cobrança, é muita informação o tempo todo, e isso acaba soterrando essa existência também como pai, como mãe. Uhum. Né? Eu falo muito isso para os pais na orientação parental, que é qual memória você vai ter da etapa em que você está vivendo com seu filho. Porque quando você for pensar, porque ok, você precisa pensar sobre o seu filho, mas eu não levo ninguém onde eu não fui. Se eu não tiver uma experiência positiva nesse maternar, nesse paternar, nesse cuidado, essa criança também não vai ter. Eu não posso oferecer para o outro algo que eu não tenho, porque senão depois eu exijo dessa criança o que ela também não pode me entregar. Então, que referência, que experiência eu tô criando para mim desse momento que é tão importante? O que eu vou me lembrar? Né? Quem fui eu? O que eu gostaria de ter feito? Como eu queria ter vivido? É tanta expectativa para tudo que a gente acaba atendendo expectativa e esquece da gente. Mas esse buraquinho vai crescendo, 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 e aí chega uma hora que eu não tenho o que fazer com ele. Engraçado, a gente ia falar de primeira infância, estão falando de pai e mãe. Porque assim, quando a gente pensa na primeira infância, essa criança tá desejando, né? É a criança que vai desejar e ela vai ver o mundo. E aí, a relação dela com esses cuidadores vai ser fundamental. Tem uma pesquisa, por exemplo, sobre o cortisol, né? Então, acho que a Sociedade Brasileira de Imunologia fez uma pesquisa, não vou me lembrar o ano, mas estava olhando, e que o excesso de cortisol afeta a construção das conexões neuronais. Tanto desde a gestação, quanto durante a infância, durante a vida toda, mas na infância ela tem um impacto muito significativo. Então, muitas vezes, a maturação desse córtex pré-frontal, lá, o controle inibitório, se foi uma criança que passou por muita situação de estresse nos anos iniciais, eu naturalmente vou ter um atraso nessas funções. E não por um transtorno, mas um impacto ambiental de o excesso de estresse que essa criança viveu. E, naturalmente, isso com os adultos também. Adultos estressados têm uma habilidade muito menor para resolução de problemas. Por quê? Porque além do corpo estar no estado de luta ou fuga, onde eu não consigo pensar, né, eu quero me livrar daquilo, fisiologicamente eu estou mudando o meu cérebro com a base do estresse. Então, o estresse, como todas as outras coisas no corpo, são saudáveis e são necessários, porque eles têm várias funções. Só que tudo em excesso vai dar um problema. Com os adultos e com as crianças, a mesma coisa, e com as crianças principalmente. Essa parte do curso eu acho bem interessante, porque ele vem muito
devido ao nosso sistema de sobrevivência, tipo, instinto de sobrevivência, né? Então, eu costumo dizer que tudo que a gente faz é por sobrevivência. Sim. De certa maneira, vai ter alguma coisa, não, isso vai interferir na minha sobrevivência, seja financeira, seja emocional, enfim, relacional, seja o que for. Então, o bebê, imagina assim, um bebê que está em crescimento, em seu desenvolvimento neurológico, vivendo sobre o ambiente extremamente ameaçador, Uhum. e como o instinto de sobrevivência, ele não é cortical, né? Não é do cérebro em si, ela é lá de dentro do cérebro, Sim. né? Das amígdalas, Esse enfim, sistema tem límbico ali, né, que sistema vai lá. límbico, que é algo que, enfim, os mamíferos têm, todos os Sim. mamíferos têm. É o que nos diferencia dos outros mamíferos, justamente o desenvolvimento do cérebro em si. Sim. Como o cérebro, como tu falou, que ele é o órgão mais econômico do mundo, como é que ele vai desenvolver funções executivas, controle inibitório, planejamento, se ele tá toda hora, assim, Em alerta. caiu, deu um barulho lá, o que tá acontecendo? Tá, entendeu? Não tem como, sabe? Não tem energia para isso. E de Exato. fato, e faz muito sentido. E aí o cortisol, por que falo, por exemplo, cortisol é o hormônio do estresse, conhecido como hormônio do estresse, né? Super, super importante para várias questões, mas prejudicial quando em excesso. E aí não fala só do desenvolvimento, do desenvolvimento cerebral, enfim, a gente também pode tocar no assunto tipo da imunidade, o quanto que o cortisol atrapalha o sistema imunológico Sim. da criança, sabe? Daí a gente pega uma criança que frequentemente, é natural, né? Toda criança vai na creche ficar doente uma vez por mês. Uhum. mas enfim, o grau, a recuperação da criança, então, onde essa criança está inserida, Sim. né? No seu ambiente doméstico, no ambiente escolar, sabe? Quanto de estresse ela está vivenciando a ponto de fazer com que o sistema imunológico dela não responda também. Então, Sim. daí também faz parte da infância, né? Essas questões do amadurecimento. Mas só para trazer o quanto que é importante, sim, tipo... Ou quando ela adoece, o nível de estresse que essa família chega, né? Nossa. Que a criança adoece, assim, e aquele... Lógico que a gente tem que dar toda a atenção, não é sobre isso, mas é sobre cuidar, porque a criança tá tomando, principalmente nos anos iniciais, os adultos de referência têm os comportamentos que ela vai espelhar. Então, se ela olha para esse adulto, e esse adulto tá em estado de alerta, ela instintivamente vai entender que ela tá em alerta também, que ela tá correndo um risco muito grave. Então, não é fingir para as crianças que tá tudo bem, é conseguir naturalizar as situações, entender que crianças são crianças, que a gente tá aqui com cuidado, com amparo, com amor, mas, sabe, baixar esse nível de estresse e, de novo, aí entra, os assuntos, eles vão se interligando, que é, que experiência eu vou ter? Eu consigo estar presente, eu consigo ter uma reação proporcional. Se eu sou um adulto que está estressado, as minhas reações não são proporcionais, porque esse copinho está sempre transbordando, né? Então, o que eu faço para me cuidar? Quando eu consigo ter o meu momento, né? Ter o seu momento, ter o seu tempinho, por menor que seja, mas que é seu tempinho, e que não é um tempinho que eu tô aqui passando 20 minutos com a rede social, é o tempinho de me perceber, ver a minha respiração, como é que tá meu corpo, às vezes é a hora do banho que seja. Se eu não me percebo, se eu não organizo esse corpo, eu não ajudo a criança a se regular. Né? Na disciplina positiva, a gente fala da corregulação. Né? Então, tem uma frase que diz assim, você quer que a criança se acalma? Se acalma você primeiro. Né? Ser o corregulador da criança não é atender a demanda dela imediatamente para tamponar o choro. É conseguir com que ela perceba na sua expressão, no seu corpo, que tá tudo bem. Ela tá irritada, tá tudo bem. Ela tá brava, tá tudo bem. Jogar coisas não pode. E aí entra a firmeza, que é não, esse não. Mas sentir você pode. Você quer um abraço? Ser um corregulador é conseguir trazer para a criança aquela tranquilidade que ela ainda não conseguiu. Não é tamponar o choro dela. Mas eu não consigo ser um corregulador se eu não estiver regulado. Né? Então, se eu tô estressado... Por isso que muitas vezes eu acho bem importante, né, se a gente tiver que fazer essa opção de fazer a terapia individual dos pais, assim, né? Além da questão de trabalhar a parentalidade, né? Que a gente vai fazer esse treinamento de pais na TCC, no teu trabalho, talvez no de vocês também, a gente pensar na terapia dos pais, né? Sim. De como esses pais estão para poder fazer essa corregulação. Né? Exato. Porque como é que eu vou dar o equilíbrio, né? Aquela história, como é que eu vou pedir para que o meu filho não grite se eu estou gritando com ele, né? Então, que tenha coerência nessa educação. Sim. Né? E aí o adulto diz assim, eu falo essa coisa do gritar fatal, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu tô gritando, e claro que sim. É um instinto, né? Quando eu tô nesse momento de mais alerta, Sim. eu vou pegar a minha base ali. Então, eu vou trabalhando essa autopercepção para não chegar nesse nível, né? E a gente não tá falando aqui da perfeição, que a perfeição não existe, mas a gente tá falando da busca, inclusive, dessa demanda que é quando a criança chega no consultório com uma demanda, e aqui entra um pouco, acho que principalmente desse projeto que é tão incrível, que a gente tá com profissionais tão diferentes e falando da mesma coisa. Que a criança chega no consultório,
ali, às vezes, principalmente um pouquinho maior, quando ela tá indo pra escola, então 4, 5 anos, às vezes 6 anos, e ela chega no consultório, eu olho e falo, olha, não vai ser aqui. Não para criança. Essa criança às vezes vai para uma terapia ocupacional para trabalhar a parte sensorial e motora, vai para uma outra área, os pais vão fazer orientação parental, mas vão cuidar primeiro de si, depois do papel, né? Eu não posso pensar o papel sem pensar o indivíduo. Então, assim, para que esse indivíduo consiga exercer um papel saudável na parentalidade, ele precisa estar saudável. De novo, eu não levo o outro onde eu não fui. Né? Então, eu não cuido de um papel, não tem como eu tirar tudo e dar um papel incrível aqui e deixar todos os outros de forma negligenciada. Que em algum momento isso vai fazer um buraco de novo. E quanto crenças nossas, assim, né, do adulto e da própria história que eles vivenciaram, vai ser passada para os filhos, assim, né? Então, às vezes, os pais que são muito medrosos, que tiveram experiências ruins e não foram trabalhadas, o quanto talvez eles vão tentar proteger esses filhos do mundo, né? E aí, de novo, vão passar essa mensagem de que o mundo é perigoso, né? E tentar fazer com que essas crianças não passem pelas experiências, né? Então, falando muito em transtorno de ansiedade infantil, né? O quanto esses pais não estão permitindo que as crianças tenham autonomia, né? Então, de a gente observar, assim, o que na nossa fala, na nossa história, e que não foi trabalhado, a gente está passando para os nossos filhos, e que às vezes a gente quer um milagre, né? Porque a gente não permite que eles desenvolvam essa autonomia, mas a gente quer que eles não sintam medo. A gente quer que não apareça essa ansiedade excessiva, mas a gente não está possibilitando que eles tenham essa coragem, essa possibilidade de enfrentamento aí para que possa desenvolver isso, né? Acho que esse ponto é muito importante, né? Porque acho que nessa primeira infância, a criança ela precisa sentir que o mundo é bom, né? Que o mundo é um lugar seguro para ela poder ter essa capacidade de explorar o ambiente. Ela precisa sentir que está segura, que está numa base segura, né? Se ela cresce no ambiente que o mundo é perigoso, isso já inibe, né, a capacidade dela de explorar o ambiente, né? Ela já limita as experiências dela pelo medo. E aí entra nessa questão toda que vocês falaram, né, do cortisol, enfim, dos hormônios todos que desencadeiam a partir desse sentimento, né, de medo, né? O medo esfria o corpo, né? Enfim, Sim. altera todas as funções fisiológicas e metabólicas, né? Diferente de um ambiente caloroso, onde a criança está segura e ela vai poder ir até ali, né? Ela sabe que se precisar, ela volta correndo para procurar aquela base que é segura para ela, né? Então, é essa capacidade de criar esse clima, né? Do adulto ter essa calma e conseguir mostrar isso para a criança, né? Assegurar esse ambiente anímico, caloroso, seguro e bom, né? É para a criança poder se desenvolver assim, sem ter essas preocupações, né? Essas preocupações são do mundo dos adultos, né? A Sim. criança não precisa se preocupar com essas coisas, né? E se a gente tivesse, fico pensando assim, né, os pais que estão ouvindo a gente aqui, se a gente tivesse que fazer um resumo do que fica importante, né, para essa criança aí dos 0 aos 3 anos, no meu ponto de vista, seria imprescindível a gente falar nessa questão do calor, né, do vínculo, do afeto com os pais, né, e o quanto esses pais vão estar disponíveis para que esse vínculo seja formado e a criança saiba que ela está em segurança, né? Que ela vai chorar no berço e ela vai ser atendida, né? Que ela está com fome e ela vai ser atendida. Então, a questão desse ambiente mesmo, né? Sim. Desse vínculo seguro, né? Sim. É a conexão antes da correção, né? Na disciplina positiva eu vejo muita distorção em relação à disciplina positiva. Toda vez que eu abro lá, alguma rede social tá assim, da opção é isso ou isso. Não. Primeiro que a gente tem que falar sobre, e aí juntando até o que você trouxe, né? O mundo ser seguro. E o mundo para uma criança vai ser seguro quando ela sabe onde está o limite. Só que se fisiologicamente ela não tá pronta para saber onde está o limite, quem é que coloca esse limite? É o adulto. Só que esse adulto não precisa colocar o limite quando ele tá fora de controle. Né? Então, os assuntos se conectando de novo, né? Para onde a gente volta? Estabelecer limites com gentileza, mas com firmeza. O que pode, pode. O que não pode, não pode. Exato. Né? O que essa criança tá pronta para escolher? Ela não tá pronta para escolher se ela quer ir ao médico, por exemplo. Né? A coisa, você quer ir ao médico? Não.
E aí você não vai atender a resposta dela, então por que você perguntou? Né? Ela vai dizer que não e ela vai chorar e você quer convencê-la. A gente quer que as crianças façam coisas que elas não querem de forma feliz, para que a gente fique feliz. Aham, Não, tem limites que eu, como adulto, vou estabelecer, mas com firmeza e gentileza. claro. Né? Esse mundo vai ser seguro, não porque eu posso fazer tudo, porque isso aumenta muito o índice de ansiedade infantil, Com que as crianças que não têm Claro, não tem limites tendem limite. a ser crianças muito mais ansiosas. Sim, Elas não conseguem se sentir seguras. Então, o limite traz segurança para a criança. sim, Ele tem que ser estabelecido de maneira respeitosa, com uma Sim. conexão. Eu me conecto com essa criança, eu olho para ela e eu digo, não, eu te amo, mas é não. E eu vou redirecioná-la para fazer outra coisa. Então, o limite está relacionado com a segurança afetiva, com o poder explorar o mundo. Se eu sei que o que eu não posso fazer, todo o restante eu posso. Né? Se eu sei que eu não posso, não vou poder sair daquela porta porque a gente combinou que estamos aqui. Ok, então tudo que está nessa sala eu vou explorar. Eu deixo claro para a criança a expectativa do comportamento. E dentro da clareza da expectativa, ela está muito mais tranquila. Agora, se tudo que ela toca eu falo, não, não, não. E aí ela fica assim, né? O que eu posso fazer? E aí esse corpo tá em alerta, porque se é não, é sinal de perigo. Então, essa comunicação com as crianças, o que eu posso fazer? O limite, ele não entra para tolir a liberdade da criança. Ele entra justamente para direcionar a liberdade da criança. E aí a conexão é fundamental. Eu não posso pôr limite quando eu tô com raiva, quando eu tô... Não. E aí a constância ajuda, porque a criança vai entendendo. Segundo, é o adulto se conectar com essa criança, esse apego seguro, esse afeto. Você não tá com raiva de mim. É só esse comportamento que eu não posso fazer. E se a gente não sei o que que vocês pensam sobre isso, assim, né? Mas se a gente não estabelece essa conexão com os nossos filhos, chegou na adolescência, Uhum. acabou, né? Porque vai ser uma terra de ninguém. E se tu tens a conexão, tu tá, né? Tu consegue estar o tempo todo trocando com ele, né? Sim, Respeitosamente, né? E sim. não impondo, né? Exato. Eu acho que é a formação da referência, né? Exato. Tipo, eu cheguei no momento em que, na adolescência e tal, aí chegou ali naquele momento em que, cara, tá todo mundo fazendo um monte de coisa, eu tenho minhas vontades, eu já sou grande, já posso enfrentar meu pai, já posso enfrentar minha mãe, enfim, né? Então, essa construção, para chegar na adolescência, ela tem que ter essa referência lá no passado, sabe? Então, cara, senão daí eu acho que aí é a probabilidade de dar conflitos maiores, e não só dentro de casa, e sim, né, na rua, na sociedade, com os amigos, é muito grande. Porque se a gente. E essa referência, né, como está sendo dito, dentro desses limites, né, dentro da ser gentil, né, e ser gentil não é mimar. Uhum. Tem muita Exato. gente que pensa, né? Então, Exato. são os extremos, né? Então, ou você mima, ou você é muito permissivo. E a disciplina positiva está no meio disso, Exato. né? Ou você vai para Então, autoritarismo ou para permissividade, e a gente tem estatística de isso. que nenhum dos dois vai funcionar bem. Sim. não, Nenhum porque, deles, a criança atende a sua demanda, mas ela vai represar aquilo, ela não entendeu, então ela não consegue decidir sozinha. É. No outro, ela não entendeu o limite, porque ele não existe. e a questão é isso, né? Tipo, voltando lá para nós como adultos, né? Pai, mãe, como que a gente aprendeu isso? A gente provavelmente não aprendeu. Eu particularmente não aprendi, né? E aí eu tenho que encontrar em algum lugar uma fonte confiável, Uhum. né? Para eu estudar. E eu sempre falo isso, assim, a gente estuda ou se adapta a várias coisas na nossa vida. Quando nasce a criança, poucas pessoas estudam e poucas se adaptam. Querem seguir a vida do seu jeito, como se não tivesse filho. É a mesma coisa, assim, beleza, agora comecei a namorar ou casei, enfim. Não, mas eu quero continuar minha vida solteiro. Isso não existe, né? Tipo, não, você agora tem um parceiro, tem uma parceira. E agora você tem um filho, uma filha. Então, a gente vai se adaptando. Só que eu acho que, às vezes, fugir por não ver uma possibilidade, por ter tanta coisa na nossa história, é mais fácil do que, não, peraí, eu vou fazer diferente, eu vou estudar e tal. Para quê? Para, de novo, né? Chegar lá na adolescência e aí o máximo de vínculo e conexão possível. Eu digo possível porque, enfim, se fosse 100%, a gente teria a cartilha e o inventor dessa cartilha estava milionário, né? Sim. Então, só que não é assim, né? A ser humanice não permite que a gente consiga vislumbrar o futuro, assim, de uma maneira tão objetiva e certa, né? Mas é isso, tipo, e quando eu falo, eu penso muito no que eu ando fazendo com meu pai, é uma coisa lógica, né? Eu tô sempre
buscando, até porque, enfim, eu não falei, mas eu tenho uma filha autista, que é a mais velha, e uma filha atípica. E aí, lidar com essa dualidade, com essa diferença, né, dentro da minha casa, é um grande desafio, mas aí eu vou, não, beleza, vou tentar fazer aquilo que é o melhor possível, para que, de fato, quando chegar na adolescência, eu tenha menos trabalho. Uhum. Gente, sabe Teria mais que horas pra... Tem uma série que tá aí, né? Falando um tanto, assim, acho que aí seriam mais horas e horas. Mas essa... Não terminei a série ainda, né? Tava até conversando com a Márcia sobre isso. A gente falou, vamos sentar pra conversar com várias pessoas, porque é muito interessante pensar isso. Da construção da infância, como é que essa criança foi se relacionando com o mundo. E na adolescência ela vai descobrindo que ela tem força pra lidar com o mundo. Que acho que é isso, né? Eu vou construindo. Aí quando eu chego na adolescência, eu vou pensar, tá, agora eu posso revidar. Eu quero revidar o quê? O que eu quero devolver pra esse mundo que eu recebi? sim. E não é intencional, os pais não têm a intenção de levar coisas ruins pros filhos. Mas se eu não percebo como eu tô fazendo, se eu não tô atento com essa criança, essa construção vai se dando, o desenvolvimento não acontece de forma mágica. E aí as referências pessoais, o comportamento ambiental, temperamento, que aí vem fator genético, questões da personalidade, a maneira como você tem duas filhas, e mesmo na questão do desenvolvimento neurológico, mas ainda assim, cada uma com a sua personalidade, tem coisas que elas gostavam ou não gostam mais. E de repente você fala, mas ela gostava tanto de fazer isso, agora não gosta mais, e a gente se frustra, né? Mas tá crescendo, e o temperamento também vai sendo lapidado, a personalidade vai mudando, vão entrando novas pessoas, né? Quando essa criança vai pra vida escolar, eu deixei de ser o ponto único de referência, ela chega em casa com um comportamento diferente. Da professora? Da professora. Que é uma referência grande, né? Exato. Então, tudo isso vai construindo o processo que depois a gente vai olhar na frente, que vai ser a adolescência. Todas as experiências que ela tem. Mas aí reforço de novo, e para mim é um ponto fundamental. Quais são as referências que você tem desse processo? Né? Qual a referência enquanto pai, enquanto mãe que a gente está vivendo? Porque eu vou transmitir isso na minha linguagem que não está falada. E também saber, né, o quanto a gente pode fazer diferente, assim, né? Mesmo que muitas vezes a gente tenha recebido uma educação ou um acolhimento ou não acolhimento, né? E ter sido feito de uma forma inadequada, o quanto como pais a gente pode pensar e fazer diferente com os nossos filhos, né? Aí acho que entra poder pensar a criação deles de uma forma menos engessada, mais prazerosa, né? Mais feliz, menos rígida. Eu lembro, eu me separei do pai da minha filha quando ela era muito pequenininha, né? E sempre fui, assim, muito perfeccionista, de querer as coisas arrumadas. E um dia minha filha olhou para mim e disse assim, mãe, por que a nossa casa precisa ser tão arrumada? E eu disse, meu Deus, é verdade, né? Assim, por que cargas d'água, né? A gente tem que ter tudo tão certinho. E, inclusive, na criação dos nossos filhos, assim, porque para ser prazeroso, a gente precisa que isso venha com mais leveza. E eu vejo que muitas vezes os pais não conseguem ter isso, né? A cobrança é tão grande em acertar, em fazer aquilo que está sendo dito ali, ensinado, que tu faz de um jeito que acabou o dito, não teve prazer. Não, vamos resgatar, né? Porque tem que ter todas ali as funções, tu tem que atender as demandas dessa criança, mas pode ser prazeroso, pode ser feliz, né? O próprio brincar, né? Brincar com os filhos tem que ser Aham, prazeroso. exato. E aí, muitos pais colocam aquilo na agenda, principalmente conforme as crianças estão crescendo, né? Os pais vão trabalhar, todo mundo tem aquela agenda com tantas coisas e o brincar tá ali. Mas uma coisa é eu reservar o tempo pra estar junto. Outra coisa é eu pensar, eu tenho que brincar com a criança assim. E aí o brincar virou uma regra. E aí, quando eu sento pra brincar com essa criança, eu não consigo enxergar a criança. Porque ela tá montando um quebra-cabeça, eu falo, não, 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 essa peça não vai aqui. Não, 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 mas esse bloco eu não monto assim. E eu quero que aquilo termine. Muitos pais trazem isso com muita frustração, com muita culpa, que é... Eu muitas vezes não sinto prazer em brincar com meu filho. E aí a pergunta que eu vou devolver é, mas você sabe brincar com seu filho? Você já mostrou pra ele alguma coisa que você gosta de brincar? Você tá se permitindo querer brincar? Não existe um brincar correto. Existe um brincar que é prazeroso, porque a referência da companhia é prazerosa, né? Então, eu trazer essa leveza, inclusive, para o que eu preciso fazer. É trocar o eu preciso por eu quero. Tem coisas que eu preciso, mas grande parte das coisas que a gente escolhe, a gente quer.
E a gente torna elas como a gente precisa. Ah, eu preciso deixar a casa limpa. Ah, eu preciso fazer não sei o quê. Não, eu quero. Os deveria, né? E outro dia eu não quero, porque o querer te dá essa possibilidade. Agora eu quero, agora eu não quero. Ou eu preciso, cria uma necessidade que muitas vezes não é real e que é constante. E que aí vai ficando enfadonha, vai ficando cansativa, porque é mais uma demanda. Então, o que que eu quero fazer? O que eu quero fazer com meu filho? Ah, eu preciso levar meu filho no parque, eu preciso. Aí as crianças têm a agenda mais lotada do que a gente. Exato. Né? A criança tem aula disso, aula daquilo, porque eu preciso estimular. Não, calma. Né? Dá um tempinho para ela acomodar. O que que você quer fazer com ela? Qual é o momento que a gente está escolhendo? Isso é muito importante. Trocar o eu preciso por eu quero. Tem coisas que sim eu preciso, mas grande parte eu quero e o eu quero dá o entusiasmo, o prazer e de depois também poder mudar o que eu quero. E acho que isso, assim, na primeira infância, esse brincar com a criança, às vezes, o que a criança mais precisa é estar ali junto com aquele adulto, fazendo alguma coisa que ela veja o sentido, né? O começo, o meio, o fim, né? Então, a criança aprende vendo o pai ou a mãe trabalhando, né? Mas assim, hoje em dia a maioria das pessoas trabalham no computador, né? E isso não faz sentido para a criança porque ela não consegue ver a consequência daquela ação ali no computador, né? Mas se ela vê a mãe cuidando da casa, né? Fazendo atividades domésticas simples, né? Que ela veja o começo, o meio, o fim. Vai cozinhar, então tem que pegar os legumes, escolher, picar, cortar, né? E depois senta e come todo mundo, né? Então, na escola das crianças, o jardim da infância é todo feito pensando isso, né? Atividades que uma criança viveria na casa, né? Então, a jardineira é aquela que vai preparar o pão junto com a criança, então vão amassar o pão junto, estão trabalhando ali os sentidos, né? A textura, o tato, depois vai sentir o cheirinho do pão, vai sentar todo mundo junto, vai comer o pão. Então, uma coisa de cada vez e esse começo, meio e fim, né? Se a gente consegue fazer isso, né? Às vezes não precisa sentar e trazer um brinquedo Sim. e brincar com a criança, né? Porque já tá junto ali, ela já tá participando do dia a dia, de coisas que ela vê. Ah, então é para isso que tem, né? Sim. Para isso que a gente faz, né? Alguma coisa, preparar a terra, plantar uma coisa. Então, são atividades que ao longo da evolução da humanidade a gente sempre fez e agora com essa automatização das coisas, né? A gente tem usado menos o nosso corpo, né? Nas atividades, nos nossos trabalhos, né? Então, isso é uma coisa que eu fico pensando também nesses exemplos que a criança tem agora, né? Porque se a gente pensar nos nossos avós, nos nossos pais, eles viam os adultos trabalhando com coisas reais ali, né? Sim. E agora tem essa questão do mundo virtual e a criança não consegue entender a ligação de uma coisa com a outra, né? Sim. Então aquilo fica meio descontextualizado, né? Fica um pouco sem sentido e aí a gente tem que botar na agenda ali, vamos brincar e tal. E os brinquedos também, os brinquedos hoje em dia são muito prontos, né? A criança não precisa fazer muita coisa, aperta um botão lá e que Tudo graça tem aquilo, né? Então é o que Pensava você um falou. vestido, né? Antes você pensava, tinha que pegar sacola pra fazer alguma coisa. Agora vem 30 vestidos, assim, se você tocar nele, você molhou, ele muda de cor. Você fala, uau, mas ok. E aí é isso, às vezes a criança ganha aquele presente, tal, não sei o que, tu faz um monte de coisa e ela fica brincando com a caixa, né? Porque essa coisa da criança criar, né? Imaginar. Então, quando o brinquedo é muito pronto, acaba tolhendo essa capacidade imaginativa da Sim. criança, né? Sim. E aí você falou da inteligência artificial, né? O que que a inteligência artificial não vai poder substituir, né? O que que é intrínseco do ser humano, né? Quando às vezes paro para pensar nisso e falo, essa capacidade criativa, né? De transformar as coisas, de criar, de se conectar, de ter empatia, isso é uma coisa que é do ser humano, né? A máquina sim. não consegue, Tem- pelo menos por Porque muita gente fala, né? Tipo, até quando, quais profissões vão sumir, né? Porque tem, né? Tipo, eu lembro minha mãe era bancária e quando entrava na agência no banco, tinha aqueles, sei lá, 20 caixas, né? Hoje você vai Sim. numa agência sei lá, de um banco grande no centro,
tem 2, 3 caixas, né? Então, sim, É real. tem coisa que vai mudar, mas a venda, por exemplo, se você quer contratar um serviço lá do próprio banco, você tem que sentar com o gerente. Tem coisas que ainda né, negociar e tal, por quê? Por causa da relação, né? Então, Sim. a medicina, a psicologia, tem coisas que você pode botar no algoritmo e ele fazer lá, né? Fazer diagnóstico, dar orientações e tal. Se a gente alimentar isso, vai. Agora, de fato, até eu vivencio isso numa resistência que existe na telemedicina, né? Claro, obviamente que eu não vou pesar uma criança e examinar uma criança, mas tem muita coisa que se consegue através da anamnese, e às vezes até de olhar a criança por um vídeo, enfim, de distinguir algumas questões e até mesmo fazer diagnósticos. Mas as famílias ainda buscam esse contato, né? Então, eu acho que é nesse sentido mesmo. É o olho no olho, é ver a pessoa na tua frente, saber que você está lidando com o ser humano. Então, isso ainda, a inteligência artificial vai patinar um bocado, e eu espero, né, que patine muito, porque senão, de fato, daí a gente vai ser uma questão de exterminador do futuro, né? Tipo, a gente ser Sim. escravo Não, do... e que mundo nós vamos ter, né? E que não é, então... Além de não ter emprego, nossa, que Não, mundo a a gente gente vai vai trabalhar, chegar, né? entende? Acabou. Mas sim, as emoções, sentimentos, se hoje você botar uma história no chat GPT, uma história triste, perguntar quais são, ele vai descrever ali, porque ele tem capacidade de analisar aqueles dados, mas ele não tem capacidade de sentir. As emoções, né? E Sim. aí que pega, porque Aham. daí é empatia. É Uhum. vocês, né? É eu me colocar no teu lugar, tipo, eu tô te atendendo por, sei lá, determinada demanda, e aquilo que eu vou te dizer só vai fazer sentido para você, as orientações que eu vou te dar, se eu tiver empatia, porque senão eu vou estar dando tiro no escuro. E aí você vai, Sim. não, tá tudo bem. Daí você vai para cá e diz, isso não faz nenhum sentido para mim. Sim. E o contexto da experiência, né? E aí, Total. voltando um pouco na questão da experiência, do trabalho ali, da observação, que aí entra um outro ponto que tão importante que a gente fala da autonomia das crianças, a gente fala da construção de uma autoimagem positiva, e a gente não pode esquecer das responsabilidades, né? Que uma criança pequenininha, até ela chegar na adolescência, à medida em que ela está observando os adultos fazerem coisas e que ela participa, em que ela começa a ter responsabilidades. Então, por exemplo, uma criança de 2 anos, vamos jogar fralda no lixo? E ela vai comigo e vamos colocar a fralda no lixo. Depois ela tá crescendo, vamos guardar os brinquedos, vamos arrumar a cama. Então, ir trabalhando as atividades domésticas com as crianças, envolvendo elas em atividades para trabalhar responsabilidade e pertencimento. Isso é um dos maiores fatores que vai influenciar numa autoestima. E tem várias pesquisas, tem uma que, se eu não me engano, é da Austrália, de 2022, que mostrou que foi feita com 200 famílias. Eu só não me lembro o lugar, tá? Não vou reforçar aqui para não dar informação errada, mas foram 200 famílias num estudo que mostrou que crianças que participam de atividades domésticas crescem adultos mais felizes, mais bem-sucedidos, mais responsáveis, né, com uma autoestima positiva e real. Então, trabalhar a responsabilidade com as crianças desde pequenas, né? A gente está falando aqui do desenvolvimento até 3 anos, e ali se começa a acreditar que elas conseguem, ter paciência, participar, trazer elas para as atividades que elas podem observar, que elas entenderam, é fundamental no desenvolvimento. A gente não vai pensar que a autoestima da criança é construída de novo, porque eu digo para ela o quanto ela é linda, o quanto ela é Sim. perfeita. Ela vai perceber o quanto ela é capaz, né? Esse senso de capacidade. Eu preciso ser capaz de cuidar, eu preciso ser capaz de... tô comendo um pão que eu ajudei a fazer. Olha como eu fiz, que legal. Né? Tudo que a criança quer, ela mostra pra gente. Ela fala, olha isso aqui que eu fiz. Né? Que orgulho ela Eles sente quando ficam ela faz. orgulhosos, né? Assim, Exatamente. essa Então, conquista de ter conseguido fazer alguma coisa com as próprias mãos, né? Uma hora você falou assim, o que que diferencia a gente dos animais, né? Dos mamíferos? Sim, A evolução do cérebro, né? Mas tem a organização corporal, né? sim. Porque tem a verticalidade, quando a gente fica em pé, libera as mãos para fazer coisas e para, né? Essa habilidade de transformar o mundo com as mãos, né? É essencialmente humana, e as crianças vibram quando elas percebem que elas conseguiram fazer com as próprias mãos, né? E isso traz uma alegria e uma liberdade muito grande, né? Esse sentimento de liberdade, de conquistei um espaço, consegui cuidar disso aqui, né? Consegui Tem, fazer isso. você está falando disso, né, de pertencimento, autonomia, daí tem uma linha, enfim, acho que é da psicologia comportamental até,
que fala um pouco disso, sabe? Tipo, eu não vou saber referenciar, tá? Mas é algo tipo que é pertencimento, autonomia e capacidade, né? Tipo, de fato, se chamar que faz todo sentido, né? Agora, um exemplo de ajuda aqui a fazer a comida e tal. Então, ó, tô pertencendo a esse momento. Eu tô vendo que eu tô sendo né? Que eu tenho autonomia também de dar um pitaco ali, né? Uhum. Uma opinião, enfim. Aí a minha mãe me olha, o meu pai me olha, e aí a gente troca, ó, beleza. Aí eu também vejo que eu tenho capacidade. E aí isso vai construindo muito nessa questão da autoestima mesmo, né? Uhum. Tipo, eu ouvi isso e ficou guardado, essa informação dessas três Uhum. palavrinhas, né? E de fato, isso o quanto que, que é um adubo, vamos dizer assim, na autoestima da criança, porque se não tiver, né, por exemplo, você chega, por exemplo, chega no trabalho, mudou de emprego, enfim, e aí chega primeiro dia no trabalho, você não se sente pertencente, você não se Uhum. sente autônomo, você não se sente capaz. Capaz talvez assim, porque tem o conhecimento, né? Mas falta as outras duas. E Sim. aos poucos você vai se interagindo e aí você começa a desenvolver o teu trabalho. E aí você também se sente, legal, tô produzindo, tá sendo legal. Aí chega alguém e diz, pô, legal esse trabalho que você fez e tal. Né? Então, todo esse contexto, a gente não pode tirar isso, deixar as crianças fora disso, né? Por muito tempo, por muitos anos, séculos, sei lá, se tratou as crianças como mini adultos, Uhum. mas ao mesmo tempo se esqueceu disso, Uhum. Uhum. né? Porque os adultos se elogiavam, os adultos se acolhiam, enfim, e se ensinavam. Ó, Sim. isso faz dessa maneira. Aí as crianças se queriam tratar como mini adultos, mas excluíam totalmente dessa parte de pertencer, de estimular a autonomia e para que se sintam capazes das coisas, né? Sim. Então, resgatar isso é legal, assim, porque é uma maneira nova. E aí a gente vê muito reflexo disso na sociedade mesmo. Tipo, eu costumo dizer que trânsito ou particularmente o meu carro foi uma oficina de autoconhecimento muito grande, sabe? De eu me incomodar com uma coisa que acontecia lá na frente, porque um outro fechou o outro, sabe? E eu disse, cara, daqui a pouco eu tenho aí, sei lá, quando eu comecei a pensar mais nisso, foi depois de formado, eu disse, meu, eu sou um cara jovem, daqui a pouco, e o coração batendo a mil, se medir minha Aham. pressão tá balando e tal. Que isso, meu, eu vou infartar do meu carro? O que Sim. tá acontecendo? Ter esse olhar, porque realmente a gente não aprendeu muita coisa. E aí, mudar esse paradigma exige, né? E Sim. exige, é o que, de novo, a gente vai falar, exige dos pais, né? É. Eu acho que entra uma dica bem pontual que a gente pode dar para os pais, que às vezes eles ficam muito preocupados no resultado, né? Teve Uhum. nota boa, não teve, conseguiu, não conseguiu, fez um gol ou não fez um gol, né? Uhum. E aí a gente pensar em valorizar o esforço dos nossos filhos, né? O processo, para que as crianças sintam prazer no processo, né? Que elas se descubram e a gente possa trabalhar essa questão de competências, de habilidades e de ela ir se percebendo capaz, né? E que tu vá reforçando então durante o acontecimento, independente se ela vai conseguir ter um resultado bom ou não, né? Sim. Porque às vezes ela não vai ter um resultado positivo e tá tudo bem, né? Sim. Se a gente ensina as crianças que tudo tem um processo, Uhum, primeiro que a gente empodera elas, com esse exemplo do Uhum. trabalho, né? Se eu entendi o que eu tenho que fazer, a minha expectativa e uhum, tenho capacidade, eu consigo fazer, eu entendi o que eu tenho que fazer. E se eu entendo que é processo e eu não consegui o resultado que eu queria, eu consigo voltar no processo e fazer diferente. uhum, Agora, se eu sempre vejo o concreto, que é o resultado, se o resultado aham, não foi bom, nada vai ser bom. Eu não sei como eu tenho sim, que voltar. O que aconteceu antes? uhum. Tem que curtir o caminho, né? Tem E é o tudo. caminho, né? Tudo é percurso, assim, o percurso, o processo Exatamente. é mais positivo do que o resultado. É lógico que a gente vai buscar um resultado. Né? O resultado é a maneira como você vai comemorar, ou como você vai aprender muitas vezes, né? Tudo que a gente fez que não deu certo na vida serviu pra quê? Pra Uhum, aprender o que fazer diferente. Né? Então, exato. por esse caminho eu não vou, eu tenho mais 30 que eu quero ir, mas esse aqui, Uhum, legal, não deu. Mas se eu não tivesse vivido ele, não ia saber que não ia dar certo. uhum, Então, focar no processo, o resultado faz parte, mas ele não é o centro. Né? E para as crianças, principalmente uhum, para os pais. E acho que uma outra dica que eu traria como muito importante para os pais é: envolvam seus filhos nos processos. uhum, Né? Então, mesmo bebês, Uhum. mesmo crianças de 1 ano, crianças de 2, crianças de 3, nomeia o que você tá fazendo. Tá uhum, lavando o corpo do bebê, por exemplo, banho. Eu tava conversando com uma paciente essa semana. Vou dar banho na criança. Então, deixa a criança brincar na água primeiro. Ela brincou o tempo que foi necessário, agora é a hora do banho. E no banho envolve a criança no tomar banho. Ela ainda Uhum. não vai tomar sozinha, mas vai dizendo: tô lavando o seu pé,
Agora eu Aham. tô lavando a sua perna, tô lavando a sua mãozinha. Olha só, e brinca com ela, mas envolvendo na atividade. Porque senão a gente distrai as crianças pra fazer atividades necessárias. E aí depois elas não sabem fazer sozinhas. Uhum. Né? Então, é lógico, se eu tô brincando com a água e você quer ficar levantando aqui o meu braço, coisa chata, eu vou chorar, você tá me incomodando. Então, dê o tempo da brincadeira e depois envolve a criança no banho. Vou fazer a comida, a gente vai comer, vamos fazer o processo juntos. Mesmo que ela vá comer com as mãos, mesmo que eu vou trazer uma, ela vai trazer uma. Mas trazer as crianças pro processo do dia a dia, pra vida. Né? Deixar com que elas vivam as experiências e não ficar entregando o resultado da experiência e esperar com que elas consigam entender. Ah, mas não, é só você esperar um pouquinho que eu vou pegar. Não, ela não sabe onde é que tá o que você tá indo buscar. Então, envolver com o processo. E parece que fica tudo interligado, né? Quando a gente fala, porque é a primeira infância, são os pais, é a adolescência, e como a gente vai precisar dessa conexão desde o início, né? Exato. Porque lavar o corpinho dela e ir falando com ela é conexão, Exato. né? É tu estar inteira ali naquele momento, é a atenção plena nossa, que vai ensinar a atenção plena dos nossos filhos, né? Então parece que tá tudo conectado, né? Que é o que a gente está fazendo nesse projeto, assim, que é entender é, que são tantos é. especialistas e que, na verdade, as especialidades, elas servem para conseguir trazer um olhar diferenciado Diferente. dentro do todo. Eu não posso ignorar o organismo e pensar, isso aqui toda a base é emocional. Não, isso aqui é tudo comportamental. Não, isso aqui, a família se mudar, a criança muda. Não. É todo um contexto. Então, por isso existem tantas especialidades, mas a importância da conexão das especialidades. Né, de que a gente consiga conversar, união. olhar o Aham, organismo como um aham, todo, entender que muitas vezes a criança não tá chorando porque ela tá com uma birra, ela tá chorando porque alguma coisa fisiológica aconteceu, esse corpo, por exemplo, sensorialmente está desorganizado. E aí esse sistema tá em alerta, vamos organizar aqui? Não é comportamental, é Sim, sensorial, sim, sim. enfim. N fatores, mas entender a especialidade e juntar, eu acho que essa é a parte mais mágica e é o que tá encantando mais, em ter essas mesas, que a gente ia Sim. falar outros assuntos assim por horas. Sim. Né? E um vai ligando com o outro, e nasce outro assunto, e nasce outro. Exato. Mas muito interessante e é assim pra vida. Acho que buscar essa integração, né, é fundamental para as famílias também sentirem, porque às vezes eu vejo que isso vai no especialista, vai no outro, e ele não tem uma conversa que conecta tudo, né? É. Às vezes gera esse sentimento de e agora, né? Para que lado que eu vou, né? Mas acho que esse exercício que a gente está fazendo aqui, né? Nas terapias, né? Hã? Quando a gente fala de terapias, quando sim, tem sim, sim, terapia claro, que se os terapeutas não conversam, Sim. daí tá a fono trabalhando de um jeito com a criança, aí tá a TO trabalhando de outro, a psicóloga de outro, não sei quem de outro. Se elas não conversarem, o resultado não vai chegar. Não vai. Não. Sim, com certeza. Acho que essa conversa, né, assim, de integração entre as diferentes especialidades é fundamental, né? Eu fico imaginando como era os pediatras antigamente, porque não existia áreas infantis há um tempo atrás. Sim. Não existia uma psicólogo infantil, psiquiatria infantil, né? Ou fisioterapia infantil, e por aí vai. E ficava nutricionista, então quantas vezes eu vi, né, de professores, introdução alimentar. É isso aqui, ó. Tava lá um cardápio e tal, é isso aí que tem que fazer, sabe? Cara, não, existe uma profissão nutricionista que faz isso. Sim. Então assim, para mim como pediatra, aliviou muito essa carga de ter que ser o cara que resolve tudo, sendo que a gente não aprende a resolver tudo, né? E aí vem essa parte de integrar mesmo, é legal porque, de novo, quando eu olho lá no passado, vejo o trabalhão que não passavam. E aí eram profissionais que talvez que tinham uma boa intenção, né, oferecendo, até porque era a fonte da referência, se fosse num livro, numa recomendação do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, seja de onde for, ele entregava aquilo, porque ele acreditava que aquilo fazia sentido, né? Só que é aquela história, se não conhece como que a família funciona, quais são os hábitos da família, você vai estar dando lá, escrevendo macaxeira e a pessoa não sabe o que é macaxeira, por exemplo. Exato. Entende? Ou então um legume ou alguma coisa que não tem na tua região, mas é que estava naquele manual, eu botei ele para você. Então, ter a integração, além, não só facilita, aí eu estou falando do meu ponto de vista como pediatra, o meu trabalho, como potencializa não só o meu trabalho, tipo, eu tenho uma criança que está fazendo terapia, né, com a Thay, beleza. Como potencializa para a criança e para a família essa ligação, sabe? Então, não tem como. Hoje, sei lá, eu particularmente, me ver, encaminhei uma criança
seja para um colega médico, né, para o psiquiatra, gastroenterologista, cara, eu tenho que conversar com essa pessoa, Sim. sabe? Porque não se trata só de passar a bola. Uhum. Não, é o cuidado. A gente tem que ter isso. E é muito legal, porque aqui, nesse tempo, quanta coisa eu aprendi, quanta reflexão eu fiz, né? Como profissional e como pai, certo? E isso que eu acho fabuloso, assim, nesse projeto mesmo. Da gente conseguir agregar pessoas de várias expertises, né? E a gente contribuir e também ter contribuições para a nossa vida profissional e pessoal. Então, eu acredito muito que isso também para as famílias está sendo Sim. transformador, né? Sim, a coisa mais mágica é poder não saber algo. Né? Nossa, Antes a gente tinha que ocupar esse espaço do sei tudo. E agora eu posso dizer assim, tá aqui na terapia e tá, agora eu não sei, porque a da parte comportamental não é mais, a parte emocional tá indo. Vamos procurar uma TO, vamos procurar uma fono, vamos procurar um outro médico, porque tem outros componentes que estão envolvendo, mas não são da minha área, e não porque eu vou negligenciar o cuidado, mas porque tem uma outra pessoa que vai conseguir cuidar e integrar com o que a gente tá fazendo. Né? Então, integrar as informações não se vê mais como uma ilha, né? Uma ilha que tem que saber tudo, que tem que sustentar. Não sei. Vamos descobrir junto, porque aí tem um monte de fonte de informação e de profissionais pra gente consultar, mas vamos juntos fazer, né? Que aí é essa coisa, não vou só passar a bola, vamos junto. Mas vamos procurar mais alguém, né? De repente vai fazer um período de um tipo de terapia, vai fazer uma outra coisa, ou não é nada disso, vamos pra escola entender o que tá acontecendo. Mas integrar esses ambientes, integrar a informação é fundamental e é mágico poder não saber, né? É a maior ferramenta que a gente descobriu, eu acho. E até para os pais, né, gente, possibilitar esse não saber, assim, que Sim. os pais se permitam também procurar ajuda, né? Porque às vezes existe esse tabu de tu tentar, de tu entender que tu vai ser um pai perfeito, uma mãe perfeita, e que procurar ajuda é feio, né? Sim. Então, se permitir isso, né? Saber pedir socorro quando Buscar necessário. ajuda, né? Buscar Sim. ajuda. Uhum. é cultural, né? Aí, por muito tempo, chorar era feio, né? Uhum. Tu é adulto, tu não chora. Principalmente o homem, então. Meu Deus. Aí não, mas não vou entrar na parte da masculinidade. Não vou abrir essa agora, Não vou abrir essa caixinha Essa agora, é senão não vai um dar dia à tempo. parte. Mas tinha isso, né? Então você assumiu, você tem que. A sociedade exige, então eu não posso mostrar fraqueza. Sim, Só que por dentro tá tudo desmoronado. exato. E fazer terapia é feio. Meu, você é louca? Você é louco? O que tá Virava um acontecendo? insulto, né? Vira um Vai fazer insulto, terapia. Não, mas, Hoje mudou, mas aí já. uma coisa que eu lembro muito lá das novelas, década de 80, anos 90 ali, não, tomar o calmante era chique. E Aham. tomar o uísque todo dia, quando chegava ao trabalho, meu Deus, sabe? Aí tinha uma sociedade de alcoólatras dependentes químicos, né? Exato. E nada psicologicamente com uma base psicológica forte para lidar com todos os desafios. Sim. Acho que isso vem com a fala que às vezes os pais trazem. E não por má intenção, mas talvez por terem ouvido, acreditarem de alguma maneira que é assim, mas foi assim comigo e eu não morri. Eu falo, não morreu, mas você tá tomando um ansiolítico, tá com palpitação, né? Então a gente não quer levar isso pros filhos e de novo entra no tudo bem você não saber. Ser pai e ser mãe de uma criança até 3 anos vai ser uma coisa. Ser pai de uma criança de 3 a 6, 7 vai ser outra. Depois de 7, 12 vai ser outra. A adolescência vai ser outra. As crianças vão crescendo e a gente também vai modificando o nosso ambiente, os nossos desejos, o que a gente quer ser. Então tá tudo bem não saber. Né? E tem fontes de informação para procurar, tem essa importância do sentir, o que eu quero ser, como eu quero. Então são vários fatores e o mais importante é ficar que existem sim rede de apoio, referências, mas que o principal é a pessoa conseguir identificar nela, como pai ou como mãe, o que ela tá precisando, como é que ela tá sentindo, e não ter medo de expor isso como uma fragilidade ou como um problema. É um sentir, né? Então eu penso, sinto e depois eu ajo. Então pensei sobre algo, todo pensamento é válido, pensei. Não quer dizer que eu sou boa ou mal quando eu penso. Depois que eu pensei, o que eu senti? E depois como eu vou agir. Lá vi meu filho chorando, pensei, pensei, eu também fico com raiva quando uma criança chora. Tá tudo bem. O que eu senti? Eu senti medo de não ter conseguido dar conta da frustração, eu senti medo de que ela tivesse machucada. E aí, como foi que eu agi? Então, sempre respeitar o sentir, o ser, e poder não saber. Aí entra uma outra parte, assim, de a gente ter muita dificuldade também de lidar com as emoções que são desconfortáveis, né? Sim. E poderia entrar aí na terapia infantil também, de trabalhar, né? Raiva, medo, ansiedade. E o quanto, às vezes, a gente, como pais, se cobra, né?
de que não pode sentir raiva de filho, por exemplo, né? E a gente sente muito, né? Da vontade ali de matar de vez em quando, né? E da própria emoção das crianças, né? Então, acho o trabalho, inclusive, na terapia cognitivo-comportamental, começa pela psicoeducação das emoções, né? Para que a gente possa desmistificar um pouco essa questão do que é permitido sentir, o que não é. Sim. Né? Permitir a criança quando ela diz assim, né? Você é a pior mãe do mundo, eu quero outra família, porque tem uma etapa que eles falam isso. Sim. E aí esse pai ou essa mãe que não conseguiu lidar com a raiva, que não entendeu que é um sentimento sobre um comportamento e não sobre a pessoa, se ofende profundamente, pensa, meu filho não me ama, e aí começa a fazer de tudo pra criança amar de volta. Né? E não é isso, é aquele comportamento que ela não gostou. E ela só tá sentindo aquela raiva. E tá tudo bem, ela vai com a raiva pra fora e depois... Deixando como uma criança. Exato. Né? Aquilo não é sobre você, é sobre o que ela tá sentindo. Do mesmo jeito que quando você sente, é sobre você, não sobre ela. Sim. O que a gente sente é sempre sobre a gente, não sobre o outro, né? De alguma maneira aquilo despertou, mas o sentir é meu. Então, quando eu posso entrar em contato com as minhas emoções e quando eu entendo elas, eu vou conseguindo direcionar. Agora, senão eu tô só na reatividade. Sim. A gente falou do choro da criança, só mais uma informação que eu lembrei, que é interessante que o choro da criança, ele ativa no sistema límbico um sistema de alerta, né? Porque o choro da criança, desde os primórdios, sempre sinalizou que alguma coisa estava errada. Então, por isso que o choro da criança também, muitas vezes, é tão desconfortável. Fisiologicamente, a gente não tá ali para tolerar o choro. E é só que agora eu preciso construir para entender esse choro e ajudar com que a criança tenha a ferramenta, ao invés de tamponar o choro. A questão é que o adulto da relação é a gente. Simples assim. Exato. Né? Mas que adulto eu sou, né? Aí lembra aquela coisa, que assim, o fato de crescer cronologicamente não quer dizer que a maturidade veio. É verdade. Né? Então, o que eu preciso trabalhar na minha maturidade? Emocional, comportamental, social, enfim. Difícil. É difícil. Essa bom. autoeducação é contínua, né? Acho que até quando a gente estiver velhinho, tem essa capacidade de aprender, que é do ser humano também, né? Isso é uma coisa legal, que a criança, ela nasce já com essa curiosidade de querer aprender, querer conhecer, e às vezes a gente acaba engessando isso, né? E pra gente, aí vem essa coisa de vergonha de não saber, né? Mas não, a gente pode continuar sempre a cultivar essa capacidade de aprender, de se interessar, né? De se rever, desse autoconhecimento, né? Então, essa abertura acho que é fundamental. E eu gosto de pensar também o quanto a gente está aberto para conversar com os nossos filhos, né? Porque às vezes os pais ficam criando uma teoria, não sabem o que a criança está pensando, está sentindo, e às vezes falta, lógico, né? Tu vai ter que conversar na linguagem adequada ali para a idade, mas assim, tu sentar do lado do teu filho e tu sentir, né? Tu poder ouvir dele, tá, filho, mas tu tá diferente, aconteceu alguma coisa diferente na escola, tem alguma coisa te incomodando, a mãe tá sentindo. Então, assim, que tu abra esse espaço, né, para que a criança possa trazer aquilo que talvez não esteja bom, assim, né? Sim, é uma pergunta importante para os pais fazerem para os filhos, porque tem sempre o hábito de falar assim, e aí, como é que foi a escola? E a criança responde, foi legal. Daí vem a queixa no consultório, se a criança não consegue fazer relato do dia a dia, não é que ela não consegue, é que fisiologicamente ela não consegue ainda encontrar essa informação, diferente de falar assim, tá, mas hoje quando você foi no parquinho, ela fala, não, eu não fui no parquinho. Não foi? Mas então, quando você estava em tal lugar, você sentou do lado de quem? E aí você dá uma referência de caminho para que ela consiga construir o raciocínio. E à medida em que ela está crescendo, ela vai lapidar isso, ela vai começar a conseguir acessar essa informação sozinha. Mas a forma como a gente pergunta para os registros faz muita diferença. Sim. Então, fazer perguntas com que e dar o próprio exemplo também. Por exemplo, eu vi que uma criança tá ali, que ela tá triste, eu posso dizer, nossa, eu fiquei muito triste quando aconteceu tal coisa. E eu percebi isso porque eu tava sentindo uma coisa aqui. E você sentiu isso já? Ela fala, não. Sim. Você fala, tá, porque quando eu senti foi tão ruim. E aí você vai dando exemplos pra ela que tá tudo bem ela falar. E ela vai amadurecendo aquilo e vai trazendo. E você vai criando de novo a conexão. Sim. Né? Então, se conectar com essa criança, sentar, tá perto dela, sentir junto com ela. Não se colocar nesse espaço de que você é o resolvedor de tudo. Sim. De que você não sente nada desconfortável, né? Tinha uma mãe uma vez que ela tava chorando, assim, que ela tava muito brava. E a criança falava assim, você tá com raiva? Ela, não! E aí você olha assim, tá chorando, você fala, você tá triste? Não. Mas ela tá vendo, tá desconectado, assim, o que eu tô vendo com o que eu tô percebendo, né? Eu tô enganando as minhas percepções. Então, validar para as crianças como a gente também sente, que sentir é normal. É natural, eu posso querer
bater no coleguinha, não quer dizer que eu vá bater no Sim, coleguinha, exato. mas a vontade não tá errada, ela é instintiva, mas eu consigo escolher o que eu vou fazer com o meu comportamento. Então eu senti, eu Exato. pensei, e aí eu escolhi como eu vou me comportar. Exato. Lembrei da velha frase: a criança cai, levanta, não foi nada. Foi nada não, como assim foi nada não? Entendeu? Tá A criança doendo. começa a chorar. Engole Não, choro. tipo assim, não foi nada. Passou. Não passou, tá doendo, né? Entende? Experimenta, aí você diz que não foi nada. Aí depois lá na frente você vai querer que ela diga. Não vai. Não vai dizer que não pode doer, né? É bem isso, Ou né? você machucou, você tá... Não foi nada não. Claro que foi, tá doendo, calma. E com as crianças, quando elas se irritam também, né? Quando elas às vezes estão irritadas, quando a gente fala dessa pausa positiva, de novo, acho que a disciplina positiva, ela tem muitas ferramentas incríveis e ela foi muito distorcida ao longo do tempo. Então, a pausa positiva não é assim, vai lá pro seu quarto e fica lá. Porque você não faz isso com adulto. Você chega na tua casa e brigou com alguém, com um adulto, você não chega pra ele e fala assim, tô muito brava com você e vai pro seu quarto pra pensar. Primeiro, porque ele não sabe que você tá bravo. Segundo, que se ele for pro quarto, ele vai pensar formas de vingança, né? A gente traz isso num dos livros, vai pensar, por que com a criança a gente espera fazer isso? Né? Ela acha que a criança fez alguma coisa que ela não sabe que desagradou, você fala, ai, que criança feia, vai pro seu quarto pensar nisso. Não, mas pode existir a pausa positiva, que é eu adulto, às vezes, tô tão bravo que eu falo pra você, eu quero conversar mesmo agora. E eu preciso mesmo sair, às vezes, respirar. Eu preciso que, às vezes, outro adulto assuma aquela criança. Porque eu preciso respirar. De novo, eu não vou corregular uma criança se eu não tô regulado. Então, ter uma pausa e ter essa percepção de quando eu preciso também é muito importante. Eu não ajudo uma criança se eu não tô bem. E eu preciso perceber que, às vezes, eu não tô. Então, não tem um não foi nada, não. Foi, às vezes, a criança quebrou uma coisa que você gosta muito. E você tá muito chateado. E não quer dizer que eu sou mais adulto quando eu consigo não me chatear. Quer dizer que eu sou adulto quando eu consigo não discutir com você com raiva, né? Eu não vou reagir a você. Mas eu tô bravo, você quebrou uma coisa que eu gosto. E aí depois, quando eu tô calma, a gente vai pensar junto a solução. Legal. Falaríamos por horas, mas... Os temas vão se emendando e quando vê a gente tá lá. Não, e mudando de assunto, né? Ontem eu cheguei em casa, assim, na correria do dia a dia, consultório e tal, e mora só eu e minha filha, né? E tava fazendo janta, molhando as plantas, cuidando dos cachorros. Aí a minha filha, de repente, ela tem 15 anos, né? De repente ela falou assim, mãe, vem aqui um pouquinho, né? E o quanto a gente tá aberto, né? Quanto a gente está disponível para eles. Acho que, voltando a esse assunto que todo se interliga, seja na infância, seja na adolescência, primeira infância, segunda infância, o quanto a gente está conectados, né? E isso é tão bonito, né? Tão Sim. gostoso quando tu consegue estar tão com a atenção tão plena, né? Mais ou menos assim na loucura do dia a dia, mas que tu consegue perceber aquilo que teu filho tá precisando, né? Sim. Acho que é fantástico, sem ter essa cobrança excessiva de ser um pai perfeito, uma mãe perfeita, mas assim, tu tá atento, né? Tu tá percebendo aquilo que teu filho tá sentindo e que tu é capaz de fazer essa doação quando necessário, assim, né? Sim. Essa presença Essa amorosa. presença amorosa. Assim, né? Atenta. Exato. Acho que esse é o calor ali da conexão que vai possibilitando esse desenvolvimento saudável. Que vai fazer toda a diferença, né? Se existe, se não existe, né? Bom, falando então em conexão, acho que para encerrarmos, né? Eu queria agradecer muito, porque foi assim, uma conexão incrível. Legal. E cada assunto, cada um que falava, acho que todo mundo foi sentindo isso, né? E acho que isso é uma coisa que o virtual nos tiraria, talvez. Então, o fato de estarmos aqui, essa presença, o quanto é importante na construção. Quando não é possível a presença, a gente está no virtual e tenta manter, mas foi muito importante estar aqui com vocês. Queria agradecer, porque foram trocas e espero muitas outras. E foi um grande prazer. Muito bom. Muito bom, gostei muito também. Genial. Sim. Muito obrigada pela oportunidade. Bem, obrigado. Obrigada a Eu todos. também agradeço. Uma honra. E até uma próxima, então. Isso aí. É isso aí. Obrigada, pessoal. A gente vai finalizar por aqui e espero encontrar todos numa próxima.